Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Sua Casa Podcast. Eu sou o Udo e hoje estou aqui com uma dupla, um casal. O que é isso? Não, eles têm até a chamadinha deles, vamos lá, eu quero. Fala, galera! Fala, jovem! Eu sou a Mandinha. Eu sou o Betão e nós somos o Live to Trip. Que lindo! Eu não conseguiria fazer igual, né, pô? Olha o que é isso! São anos de prática, são 16 anos de prática já, pô. Galera, hoje falaremos de países, do mundo, de viagens, de todos os lugares. Não é isso? É São isso. quantos países? 21 Que e isso? contando. E cidades? Aí já não sei, né? São 16 estados do Brasil, 21 países do mundo, deve ter umas 100 cidades por aí. Eita. Que isso, cara? A gente tem que fazer essa contabilidade. Não, isso tinha que entrar ali Tem que botar quantas na cidades. descrição. 21 países, tantas cidades, e distritos e passeios. Tipo, 10 mil monumentos, tá ligado? Não vai Bairros. Não vai ter espaço na Bíblia pra tanta coisa. Exatamente. Boa, boa. E qual foi o melhor país, assim, qual a melhor viagem que vocês já fizeram? Cara, isso é muito difícil de Assim, avaliar. todas as perguntas que você fizer, provavelmente elas não vão ser a mesma pros dois, tá? Então, isso assim, é verdade, boa, a gente já caraca. respondeu isso. A gente já teve que responder isso para um briefing de mídia, dá licença. Boa. Mas pra mim, a minha opinião foi o Vietnã, assim, que foi um lugar muito diferente que a gente foi, porque eu tinha muita vontade de conhecer e eu achei, assim, eu moraria lá, tipo, sabe? Tirado. As pessoas são legais, o país é lindo, a comida é maravilhosa, eu gostei de tudo. Eu gostei muito do Vietnã também, gostei muito de vários lugares, mas eu acho que Paris, pra mim, foi o melhor de todos. Pode ser porque tenha sido a nossa primeira viagem pra Europa, assim, irado. num momento que a gente tava duro pra caramba, tivemos que planejar quase 2 anos pra conseguir chegar lá. E, cara, quando eu cheguei e olhei a Torre Eiffel, assim, brilhando, era de noite, cara, eu lembro que a gente chorou, assim, um pouquinho. Irado, Só um pouquinho, foi só uma lagriminhazinha, Mentira, assim, chorou porque... pra caramba, eu chorei muito, mas ele chorou também. Mas foi, pra mim, assim, é inesquecível. Eu acho que por isso que é a melhor, assim, porque eu lembro, tenho essa sensação comigo até hoje, assim. E teve esse lado sentimental também, tipo, da Da conquista e tal. Irado. Cara, a gente não acreditava que ia conseguir chegar lá, entendeu? Tipo, Paris parecia um sonho muito distante. Foi numa época em que a gente tinha se enrolado um pouco financeiramente antes, Acabado de então... casar, a gente deu uma enrolada. Aí a gente não tinha cartão de crédito, então a gente tive que juntar o dinheiro isso, cara? todo da viagem. Da viagem e com tudo. Que isso? Sério? E era uma época que não tinha Pix, né? Então, assim, não era fácil você conseguir barato comprar uma passagem aérea. Tinha que arrumar, uma agência que fizesse isso. Então, assim, esse planejamento para chegar em Paris durou quase 2 anos. Pô, que maneiro. Foi muita sensação de conquista mesmo, de dever cumprido. Caraca, a gente batalhou e quando você se planeja, você consegue, sabe? Que irado. E ela meteu, tipo, um super natureza e tal, diferenciado seu Nutelinha, né? Europa, Paris. Cara, nem Nutella, porque eu Telinha gosto. ótimo. Ele não telinha. Eu não sou nada, cara. Sou root, sou do cara root. É porque... Vem invocar a comunidade. Ele vem com essas histórias sempre, né? Eu boto logo a carta que ninguém tem. Não, toma aqui, ó. Sou da favela. Sou da favela, acabou. Meto logo esse cartão logo. Mas é porque eu gosto de história, gosto muito. E, cara, você na Europa, você tá vivendo num berço, né, da história. É isso, cara. São lugares de 2000 anos que estão lá ainda, entendeu? Maneiro. Você tá passando no lugar e você fala assim, pô, isso aqui tem milhões de anos de história e você vê nos livros que você estudou na escola, né? Maneiro. Então você tangibiliza aquilo, né? É, irado. E o passeio, assim, tipo, qual foi o passeio mais maneiro, assim? Sei lá, um monumento, qualquer parada dessa. Cara, pra mim, assim, o mais marcante, aí eu vou puxar a carta Europa, né? Mas que foi um sonho, foi Gôndola em Veneza. Esse pra mim, assim, é bem clichê, mas é inacreditável. Foi esse, calma. E o passeio que a gente fez agora também, na última viagem que foi no México, que a gente foi pro meio de um parque, né, nacional lá do México. E aí você entra numa pedra e você sai no meio de uma praia que é dentro de um buraco, assim, um lugar... Ah, eu vi a foto. Maneira, chama Praia Escondida e foi inacreditável. Então, pra mim, foi isso. Mentira, tudo que você falou é mentira. É? Foi o passeio de balão que era seu sonho. Ai, Ih, caraca! Ou seja, passou a vida inteira me enchendo o saco pra voar de balão Mas e é que eu quando tenho voa medo de de balão altura, eu esquece. esqueci. E o passeio de balão no México e o parasailing nas Filipinas.
Mas parasailing não era um sonho, mas foi uma vontade realizada. E um medo, né? Uma quebra de... Foi porque eu tenho medo de altura. Então, o parasailing eu fui gritando. Eu ainda não editei esse vídeo porque eu tenho decibéis pra baixar. Eu perdi 8 frequências auditivas aqui, na verdade. Mas o parasailing foi realmente inacreditável numa praia chamada Boracay, que é uma praia de areias brancas e mar mega azul, assim, lindo. E o balão também. O balão eu achei que ia ficar com muito, muito medo. Se é uma pessoa que viaja muito e tem medo de avião, é surreal, né? É, meio bizarro. É meio eu também surreal, acho. sou eu. Então, eu achei que o balão ia ficar com muito medo. E aí o Roberto fez essa surpresa lá no México. Foi incrível mesmo, em cima das pirâmides de Teotihuacan. Caraca, falei o nome certo? Teotihuacan. Depois a gente bota aqui o nome. Bota aqui, né? É a legendinha, boa. né? Mas, assim, foi incrível mesmo. Mas se você falar assim, quando você pensa em passeio, realmente foram os que eu falei. Que o da gôndola, eu achei incrível, assim, não acreditava que eu tava ali. Também foi na mesma viagem de Paris, então talvez seja esse senso também de conquista aí. Sei, eu acho, pra mim, é bem difícil, mas acho que o Perito Moreno foi... Pô, é que é muito passeio maneiro, muito, a gente fez muita coisa. Que irado. O Perito Moreno é uma parada assim, que não tem como descrever. Assim, uma geleira de não sei quantos quilômetros, 25 quilômetros de extensão, mais 70 quilômetros de largura e 200 metros de profundidade. Você chega naquela imensidão, assim, e é uma geleira que não está diminuindo, né? Então, assim, ela se renova todos os anos. Daqui a pouco vai chegar um momento em que a fonte da água natural, né, a água doce do mundo vai ser as geleiras. Então, assim, é uma parada surreal. A gente fez um trekking em cima da geleira, né? E no final você ainda toma um whiskyzinho com o gelo da geleira, né? cara. Foi muito irado, Assim, a única pessoa que a gente tinha visto lá antes era a Glória Maria. Eu falei, pô, caralho, eu tô no Glória Maria, Live Trip, maluco. Pô, maneiro, né? Foda. Que absurdo, não, e o mais, o que eu acho bizarro, assim, que a gente vê, pelo menos eu fico vendo vocês lá, a gente vê vários na internet. E antes não tinha nada disso, né? Dos canais, da galera que viajava e mostrava. O único era a Glória Maria mesmo. Era a referência. Globo Repórter, exatamente. Fantástico e Globo Repórter. É fantástico a parada. Porque, tipo, você via de um lugar e esperava um dia na semana pra ver aquilo, né? Isso verdade. Eu queria... Uma dúvida que eu tenho. É aquele passeio que todo mundo falava, todo mundo... esse é maneiro. Vocês chegaram lá e falaram, cara, o que tá acontecendo com você? Tipo... Eu não sei, não é bem um passeio, assim, mas foi um lugar que me frustrou muito. Aliás, eu lembrei de um que você perguntou. Mas na Índia tem um templo chamado Templo dos Macacos. E eu vi várias fotos, inclusive, de influenciadores, de criadores de conteúdo. Eu falei, cara, eu quero ir, esse lugar é incrível. E aí a gente foi de tuk-tuk até um lugar, anda pra caramba, sobe e desce. A Índia é um calor danado, não sei o quê. Cara, quando a gente chegou no templo, era lixo puro, assim. Tipo, não tinha como entrar, tem zero frescura. Porque não, a Índia... fala a verdade, não era lixo, era cocô de macaco. Era tipo cheiro lixo. horrível. O nome do templo é Templo dos Macacos, né? Então, assim, você imagina que é habitado por vários macacos. Mas é muito. Só que os macacos da Índia, eles são tipo parrudos, assim, gigante, sabe? né? Não é o miquinho que tem aqui no Jardim Botânico, irmão. São os macacões monstruosos. E era aberto, assim, cara, tudo cagado, zoado, um cheiro que a gente não conseguia passar da porta pra dentro. Foi. Lembro que tinha uma moto parada na frente de algum indiano, provavelmente, cara, os macacos em cima destruindo a moto, real, assim, arrancando o retrovisor. Caraca, que loucura. Foi uma parada que a gente levou, sei lá, meia hora pra chegar até o templo e ficamos nem 5 minutos, porque eu entrei e não consegui, o cheiro era realmente absurdo, assim. Tu falou isso desculpa. Não, é isso mesmo. Tu falou isso dos macacos. Recentemente teve o lance da pandemia, né? Que as cidades estavam vazias. Eu não sei que país, aí os macacos começaram a invadir as casas, roubarem tudo. Porque eles estavam acostumados que os turistas chegassem lá e ficar dando tudo pra eles. A parte do Sudeste Asiático tem muito, né? Tailândia, Indonésia e tal. Então esses lugares ficam normalmente infestados, assim. Mas esse lugar foi muito desanimador. Assim, eu cheguei lá e falei, não era isso. E você? Cara, não lembro, assim, de um lugar que eu tenha chegado e falado... Tem alguns lugares que eu cheguei e falei assim, ok, mas eu não estava com a expectativa muito lá alta. Em cima, então, assim, atendeu a expectativa. Agora que eu tenha estado com uma expectativa boa, assim, animadão, e cheguei lá e falei, Foi sim, agora eu vou falar aqui, tá mentindo. Sayulita.
Lembra que você... Não, Sayulita, que a gente foi agora no México e você falou, pô, achava que a praia era mais bonita, não sei o quê. Chegou lá, assim, mas não curtiu. tava com essa expectativa. Cara, a gente chegou à praia, era uma praia de surfista, a gente já sabia que era praia de surfista. Não, Sayulita não, San Pancho, né? Aí, pô, chegamos lá, fomos andando, a praia, assim, a gente tentou até ficar, mas a vibe era estranha, não sei, o mar era estranho. A gente achou, ficamos 10 minutos lá, demos um mergulho e saímos. Aí essa questão, até se aplica um pouco essa questão da expectativa mesmo. Porque a gente mora no Brasil, cara, assim, o litoral brasileiro, o litoral do Rio de Janeiro é maneiro pra cacete. Então a gente tem praias aqui muito lindas, maneiras, né? Aí a gente vai subindo, cara, pro Nordeste, tipo Alagoas. Animal, Alagoas. Pra mim, a costa do Alagoas é a costa mais bonita do mundo, assim, sabe? Se eu olho a quantidade de praias lindas que tem no Alagoas, cara, assim, se compara à Tailândia, que é um país inteiro. Eu tô falando do Alagoas, um estado, pro país inteiro, sabe? E aí eu chego lá, assim, uma praia que a areia é marrom, a água é escura. Eu saí do Brasil, então assim... Nada, né? É maneiro, valeu. Entendi. Tchau. Cara, engraçado que eu tenho 2 histórias. Uma, a minha primeira vez no Cristo, foi frustrante, assim. Que o tempo tava fechado, eu não vi nada. Eu falei, cara, por que eu subi, sabe? Tipo, horrível. Assim. Foi a primeira vez, eu falei, cara, não faz sentido ter isso aqui, tá ligado? E aí depois eu falei, caraca, pô, maneiro, lindo, porra. O Cristo é indiscutível. Mas, cara, sabe que o Roberto nunca foi no Cristo, né? não é possível. Pô, você vai pro mundo inteiro e o da sua cidade... É oficial. É oficial. Caraca, Vergonhoso. então Vamos marcar pô, isso, pelo né? amor de Deus, né? Nunca subi o Cristo Redentor. E a outra eu fui em Punta Cana e tava na fase das aulas. Sargaço. Cheio daquele. Aí, pô, o mar azulzão, assim, lá no. Tipo. Você tinha que fazer uma batalha campal até o mar. E aí, tipo, aí depois eu fui. No terceiro dia que eu fui aprender, que você tinha que chegar um pouco mais tarde, porque eles limpavam aquelas áreas ali. Aí eu chegava mais tarde, aí tava tudo limpinho. Porque, pô, dá aquela desgaste, né? Você chega, a praia tá toda suja. Não, e a você... praia é linda, Fazer né? Pegando o seu gancho do sargaço aí, a gente viajou agora, né? Voltamos agora do México, tem 2 semanas. E essa viagem estava programada há 1 ano, né? Então, assim, a gente faz um planejamento de longo prazo das nossas viagens. E quando a gente fez esse planejamento, a gente iria para Cancún. Um dos lugares que a gente iria nessa viagem. Porque o México era um dos países que estavam aceitando, né? Brasileiros na pandemia e tal. E, cara, quando eu comecei a pesquisar sobre Cancún, porque eu faço uma pesquisa aprofundada dos lugares, e vi que o sargaço não tinha ido embora, porque ele tem uma temporada para existir. Só que ele estava vivendo desde a temporada passada, ele não tinha ido embora. E eu falei, cara, não vou, vamos pesquisar outro lugar, porque eu não vou passar 15 dias no México, né, nadando no sargaço. Não dá. Cara, e é horrível, porque você fica cheio de não tem como jeitinho você pra entrar, porque aquilo é meio dá muito nojento, nervoso, né? Tipo, nojento. Sabe que não é sujo, mas dá muito nervoso. Eu tenho nojo danado. Eu tenho muito nervoso, porque você tá no mar e passa aquela alga assim no pé, sabe? Exato. Não, e o engraçado é que, pô, tipo, eu tenho um lance com viagem, assim. Um dia a gente tem que marcar uma viagem pra certeza. ver se dá certo. Porque, não, isso é sério, porque, tipo, eu tenho 3 histórias de viagens. A primeira foi a da Libertadores. Eu ia pro jogo da Libertadores e tal, aí teve o protesto. E aí cancelaram o lugar. Aí eu não consegui. Eu não quero viajar contigo, eu não consegui trocar a passagem. Fala nisso, você resolveu o seu problema? Te devolveram seu dinheiro até hoje? Não, resolvi, deu tudo certo. Aí a outra foi pra Itália. Eu ia pra Itália, não sei o que. Pô, veio a pandemia. Não vou aí viajar travaram contigo, tudo e tal. Certeza que eu não vou viajar contigo. Se você quiser ir pra ali, pra Barrinha, eu topo, entendeu? Não, mas é sério, eu tenho um azar com viagem. Não. E teve uma em Manaus. Eu fui pra Manaus. E aí, chegando lá, eu durmo, assim. Eu sento no avião e durmo. Aí o avião Que sonho. Não, durmo real. Sei bem assim. como é. Eu tomo remédio e não durmo. Eu durmo antes do avião decolar. Antes do avião, exatamente. E aí eu tô deitado no avião, dormi. Aí, sei lá, horas depois eu acordei e eu falei, caraca, já chegou? Aí, tipo, quantas horas eu dormi? Eu fui ver, assim, eu dormi umas 2 horas e pouco. O avião tava parado. Ué? Deu problema no ar-condicionado. Eu sei que eu fiquei um dia lá porque tentaram mudar o voo, não conseguiram. Eu falei, cara, tudo acontece comigo em viagem. Não cara. contigo Tipo, não, cara. Não, é bizarro. Vou não. É bizarro. Pelo menos eu consegui voltar pro Rio, porque senão... Ficou 2 horas, o avião não saiu do lugar. Não vou viajar contigo não, tô fora. Não, é surreal. Mas agora, eu queria... Você comentou sobre planejamento. Eu queria entender, assim, porque vocês têm a vida profissional e tal, vocês trabalham, só com viagem,
Mas eu queria entender como que é esse planejamento, sei lá, igual agora, você falou que é um longo planejamento. Você já tem um planejamento para a próxima viagem? Sim. Temos o planejamento para as próximas 3, 4 viagens, pelo menos. Que isso, cara? E assim, a pandemia atrapalhou um pouco esse planejamento, porque tem vários lugares que a gente não sabe se vai poder entrar. Mas o plano está feito e a gente tem sempre um plano B ali. Mas, via de regra, a gente começa a fazer o planejamento do ano no último trimestre do ano anterior. Então, assim, em outubro desse ano, eu já vou começar a planejar minhas viagens para 2022. Porque a gente, assim, né, com esse planejamento, a gente consegue pesquisar passagens com preços muito mais baratos. Mas quanto tempo antes da viagem? Cara, pelo menos 6 meses antes. Entendi. Pelo menos. Aí já é uma dica boa, né, pelo pra galera. menos 6 meses. Porque a passagem aérea, ainda mais na pandemia, cara, se for Brasil, por exemplo, se for comprar uma passagem aérea aqui no Brasil, as empresas ainda estão com poucos voos, né? Então a chance do seu voo ser remarcado, deles juntarem... Tem 2 voos, por exemplo, que a gente comprou para Porto Alegre, né? E aí a companhia aérea, ela veio assim, ó, não encheu os 2 voos, eu vou juntar em um horário só. Então você vai ter que se adaptar. E o valor é mais caro. Então para você comprar, pô, se aquele horário não servir para mim e eu tiver que comprar outra passagem, vai ser muito mais caro. Então, a gente sempre faz assim, né, amor? Mínimo de 6 meses. E quando é viagem para fora do Brasil, é isso. Com 3 meses antes do ano acabar, né? Um ano e pouco aí antes. Em verdade, o que eu faço é, no final do ano, eu já vejo quais são os feriados do ano seguinte, por exemplo. Porque a gente gosta de viajar e vive disso também. Então, não dá para viajar só nas férias. Eu tento dividir minhas férias em 3 períodos, né? Já que hoje a legislação permite. E tentando sempre emendar nos feriados. Quando eu não consigo, eu já vejo quais são os feriados e já vejo um lugar, uma boa dica, uma outra boa dica é você ver um lugar que não é feriado naquela data. Tipo, feriados do Rio de Janeiro, sei lá, 23 de abril, que é feriado de São Jorge, que é só no Rio. Em vários lugares do Brasil não é. E fica muito em conta. Quando cai numa quinta-feira esse feriado, cara, é maravilhoso você fazer uma viagem para qualquer lugar do Brasil, que não seja feriado, porque a passagem vai ficar mais barata. A passagem aérea, sempre que tem feriado, é oferta e demanda. O preço da passagem sobe. E outra dica também é se você tiver disponibilidade, né, ainda mais agora que tem muita gente trabalhando de home office e tal, é bacana você não comprar pro dia do feriado, né? Pro dia do final de semana. Que final de semana e feriados são os valores mais caros de passagem. Então, se você tiver uma flexibilidade de ir no dia anterior à noite ou no dia anterior de manhã, com certeza sua passagem vai ser mais barata. Pode acontecer de ser diferente, pode acontecer. Mas, geralmente, voos segunda-feira de manhã... Natal é barato. No dia de Natal é barato. Entendi. Dia 25. E aí quem não faz isso, porque ninguém quer largar a família. É. Mas, geralmente, voos sexta-feira à noite e segunda-feira de manhã tem o preço mais caro. Porque é para pegar essas pessoas que estão saindo no fim de semana. Então, se você tiver disponibilidade para voltar na segunda-feira à tarde, na segunda-feira à noite, ou mesmo na terça-feira, é o melhor dos mundos. E pesquisar com antecedência. E essa pesquisa é baseada só, sei lá, de tempos em tempos vocês vão lá e pesquisam as passagens ou não? Tem um alerta, tem um site específico? Flights, né? Legal. Sim, várias pessoas usam várias ferramentas. Hoje existem vários aplicativos que fazem essa pesquisa. Eu sou old school, eu uso o Google Flights. Então é um aplicativo de passagens aéreas, de monitoramento de passagem aérea do Google, em que eu coloco lá o destino que eu quero ir, então do Rio de Janeiro para tal lugar, a data mais ou menos que eu pretendo viajar e mando de deixar um alerta para mim. Como eu já acompanho isso por prazer, eu faço isso todos os dias, até mesmo para lugar que eu não quero conhecer, eu vou lá e fico entrando olhando, eu sei uma média do preço e o Google Flights também te mostra uma média do preço. Tem um calendário, uma agendinhazinha ali que mostra quente ou frio, ou seja, está no preço, está abaixo do preço médio, está acima do preço médio. Legal. Então eu uso muito o Google Flights para vários, assim, se você entrar no meu Gmail agora, eu vou ter trocentos alertas mostrando voo para lugar tipo aleatório, Santarém, sabe? Só porque em algum momento eu falei que queria ir para Alter do Chão. Entendi. E aí eu fico monitorando quanto custa um voo para Santarém, que é o aeroporto mais perto. E aí esse é o primeiro checkzinho em relação a planejamento. É ver onde você quer ir, né? Não necessariamente, porque às vezes você bota um monte de lugar. E depois pega os passeios, sei lá, como que é esse segundo ponto? Eu acho que a gente normalmente pesquisa hospedagem também, né, como segundo ponto.
Tem também, a gente pesquisa nos sites como o Booking, né, Decolar, como é que é o outro que a gente pesquisou agora, recente? Hotéis? Hotéis.com, que são sites mais conhecidos, né? E é muito interessante também às vezes você acha uma tarifa no Booking, se você entrar em contato com o hotel, você consegue um preço até mais em conta, porque o hotel paga uma taxa, né, para esse site. Exato. Então é bacana você tentar fazer esse contato com o hotel para você conseguir um desconto maior também. E assim, no meu tempo livre, o Live to Trip enquanto empresa tem uma divisão de trabalhos. Então, assim, a Amanda é focada nos vídeos, então os vídeos que você vê no YouTube, que você está vendo na TV agora, olha o jabá da TV aí, Depois a gente fala. Não, divulga, vai ter tudo na descrição aqui, com certeza. Então, assim, os vídeos Assiste a gente no canal Travel Box Brasil. Os vídeos que você está vendo no YouTube e na TV agora são todos editados pela Amanda. E nesse momento em que ela está editando, eu estou cuidando do Instagram, estou cuidando do blog, que está um pouco desatualizado, mas estou cuidando do blog e pesquisando as próximas viagens, o tempo inteiro, em tempo integral. Assim, o tempo que eu estou à toa em casa, eu estou pesquisando lugares. Então, assim, para mim, isso ficou muito mais natural, porque eu acabo, um lugar que a gente pensou em conhecer, em algum momento a gente estava junto em casa, conversou assim, eu quero conhecer, sei lá, Laos. Eu já entrei no Google e comecei a ver o que tem em Laos para fazer. Assim, de bobeira. Assim, o que tem em Laos para fazer? Tem um centro histórico, tem vários templos, vários monumentos e tal. E começo a entender a localização disso. E aí quando você pergunta, o próximo passo, o que você pesquisa? Aí a Amanda falou, é a hospedagem. Mas o os principal, passeios você meio que já tem, né? E o principal pra gente, assim, uma coisa que a gente sempre fala é que a hospedagem é um dos principais pontos para fazer a sua viagem ser confortável. Não é uma hospedagem confortável, é uma hospedagem bem localizada. É isso. A gente, por exemplo, agora no México, ficou num hotel que era muito próximo do centro. E na cidade do México, o legal é o centro histórico. Então, assim, você economiza também na locomoção, né? Porque você vai às ter vezes que pegar o barato Uber. sai caro, né? Exatamente. Porque você fica longe pra caramba de tudo. Então você tem que pesquisar. A gente bota muito no Google Maps, né? A gente baixa o Google Maps offline também para viajar. E aí você bota os seus pontos de interesse. Poxa, se aquela hospedagem fica próximo, maravilha. E não é um valor também absurdo, né? Maravilha. Se aquela hospedagem fica longe, você tem que contabilizar também o preço de deslocamento, ou se tem um metrô, talvez, ou Uber. E você pode simular essas coisas também, né? Para saber mais ou menos quanto vai valer a corrida. O Google mesmo já mostra algumas coisas. E não é nem assim. só o preço, é o tempo. Tempo é dinheiro, né? Você está viajando, né? Você não está... Mesmo no Brasil até, sabe? Você, se tiver que gastar 40 minutos de transporte de um lugar para o outro, são 40 minutos que você poderia estar aproveitando de alguma outra forma. É isso. Então, assim, o ponto principal para a gente é conhecer o que você precisa fazer. Então, a primeira coisa que eu faço, assim, por alto, é conhecer o que eu preciso fazer. E depois eu vou pesquisando as hospedagens. A gente vai olhando o que Legal. faz sentido. Geralmente, então o lance do roteiro, ele vem junto com a hospedagem ali, né? Na hora de planejar. Porque também só ver uma hospedagem longe boa também não adianta. E assim, uma outra dica muito boa é ir no Booking, no primeiro momento, vai no Booking, quando você definiu mais ou menos o que você quer fazer, seleciona todas as hospedagens que não requerem pré-pagamento. Isso é legal. Então você vai lá, pode reservar várias. Reserva 3, 4, 5, 6, que você não precisa pagar antecipado, vai ser só pagamento no local. E quando você for refinando o seu roteiro, você vai eliminando as hospedagens. E você não perde aquela reserva. Então, vai chegando perto, os hotéis, né, vão ficando mais cheios e tal. Então você não perde a reserva e se cancelar também você não paga nada. Bacana. Eu acho que para o planejamento em si, a gente vai passando por o local, avião, né, passagem, depois hospedagem e os passeios. Sim. E aí a grana. Como fica essa parte da grana aí? Do pensar ali, o planejar o quanto vai se gastar e tal. Eu acho que a grana, a gente, como o Roberto falou, ele vai sempre pesquisando muito o que fazer no lugar, né? Então, a gente também já vai vendo o preço de entrada nos parques, né, nas atrações, enfim, para ter uma ideia de quanto vai gastar. Eu acho que você pode querer conhecer um lugar muito, mas você tem que saber o que você vai conhecer nesse lugar para ver se cabe no seu bolso, né, amor? Uma vez que você juntou essas informações, o que você faz? Bota na planilha. Planilheiro. Não, planilha.
ele bota tudo na planilha, assim, as entradas que a gente vai gastar no parque, uma média nos pontos turísticos, uma média de quanto vai gastar também de alimentação por dia. Então a gente sempre vai, inclusive a gente, quando viaja mesmo, a gente já vai com o dinheiro do dia separado na doleira, né? Pra gastar aquilo ali. Então a dica legal é isso, né? Ter a grana do dia já. A grana do dia. A gente tem uma continha mágica que até hoje nunca falhou. Na vida. Aham. Tem gente que leva essa conta mais para cima, tem gente que leva mais para baixo, mas a gente tem uma conta mágica de $75 por pessoa por dia. Essa conta mágica. Isso fora a passagem aérea, fora a hospedagem. Só de gasto durante o dia ali. É isso, alimentação, passeio, bebida, entra nisso? passeio, transporte, legal. tudo entra nisso. Mas tem algumas coisas do nosso perfil de viajante que ajudam isso a acontecer. Então a gente não tem, assim, não faz questão de fazer 2 refeições por dia. Por quê? Parar para almoçar em restaurante gasta tempo. A gente quer, na nossa viagem, a gente foca muito em ter a melhor experiência do lugar, vivenciar o lugar. Claro que comer também faz parte de vivenciar. Você conhece a gastronomia local. Mas você perde tempo, você não pode esquecer disso. Então a gente escolhe, ou a gente vai almoçar ou vai jantar num lugar bacana, né, amor? É isso, então a gente faz uma refeição, assim, legal por dia. E depois, cara, na rua, comer lanchinho, biscoitinho. A gente compra muito biscoitinho e bota na mochila sempre. A gente busca muito os lugares que os locais comem, porque geralmente são mais baratos. Mais gostoso. E geralmente são mais gostosos. Então você tem a certeza. experiência do negócio. Não é o pega turista. Então, né? isso porque ajuda. esse de turista, assim, é igual ir aqui. Tá Aí você vai num restaurante aqui super tradicional. Só que se você sabe, quem mora aqui no Rio sabe quais são os lugares que a carioca vai, né? Então tem uma experiência completamente diferente. Então outra coisa a gente busca os bairros universitários, por assim dizer. Maneiro. Isso também é uma ótima Então, assim, dica, cara, em Paris, por exemplo, no Quartier Latin, que é o bairro universitário, você vai chegar lá, os restaurantes vão ter aquela fórmula de entrada e prato principal e sobremesa por €12. Sabe? Na Então, Itália também a gente economizou muito, assim. Mesma coisa, a gente na Ásia agora, a gente foi pro Vietnã. Cara, assim, já pesquisei antes quais são os lugares que os locais comem. E a diferença de preço é astronômica. É astronômica. Muitas vezes pelo mesmo prato. E você não vai ter lá, né, aquele prato que tem o temperinho do suor, aquele temperinho da poeira da rua. Que é o diferencial ali. É o diferencial, no Vietnã foi muito legal, porque a gente fez um food tour. E aí, com uma agência local, o cara botou... A gente nem sabia, né, que ia fazer assim. O cara falou, não, agora vocês vão andar aqui subir na moto. Moto no Vietnã é loucura, assim. Todo mundo tem 15 motos, é sinistro. Vocês vão subir aqui na moto Tem mais comigo. moto do que pessoa, é dado real. É uma estatística A real. quantidade de motos é maior que a quantidade de habitantes do Vietnã. E aí, cara, eu falei, vou subir na motoca com uma pessoa que eu nunca vi. Ele, não, sobe aí, e a gente vai levar vocês pra um food tour. Cara, o primeiro lugar que a gente parou... Você olhando assim, a famosa birosca aqui no Rio, né, cara? É um lugarzinho assim muito simples, com banquinho. Eles são todos muito baixinhos no Vietnã, então banquinho assim, igual de criança, sabe? E aí eu falei, cara, a gente vai comer aqui mesmo? Uma cara de birosca pé sujão, sabe? Cara, comida, brother. Deliciosa. Porra, sensacional, assim. Animal. E você via que a galera local que tava indo comer também. Aí depois ele levou a gente de novo na moto e entrou numa viela, bro. Assim, uma vielinha. A gente falou, cara, onde é que você vai sair? Um restaurante gigantesco, só com família vietnamita, não sei o quê. Você via a cozinheira fazendo a comida, sabe? E é isso que é conhecer a cultura real ali do local, né? Isso é muito legal. Muito maneiro. Isso é muito legal, uma experiência inesquecível. É uma experiência que você tem convívio com as pessoas, você vê onde as pessoas comem, de fato, e como elas vivem. Como a Amanda falou, esse restaurante, esse segundo, era só família. Todas as mesas tinham assim, legal. Pai, mãe e seus filhos, pai, mãe e seus filhos, e você casal de aprendia, namorados. No Vietnã, eles têm uma forma de comer também, né? Diferente, por exemplo, os rolinhos de legumes. O cara que tava com a gente ensinava a gente a comer na sequência ideal. Então o sabor da comida é outro, né? É outro, lógico. Aí a gente foi pedir uma comida vietnamita aqui no Rio, pô, dava vontade de chorar, que não se compara em sabor, né? Entendi. Vê uma dica boa disso, é tipo a Argentina. Brasileiro, a Argentina é o primeiro destino internacional da maioria dos brasileiros. Inclusive, a gente foi 3 vezes quando a gente começou a viajar. É verdade, isso é uma realidade. Foi o nosso, inclusive. E brasileiro chega na Argentina acha que tá rico, acha que tá milionário, porque vai converter, fala, um real dá 20 pesos. Caramba, que maneiro. Só que não. Só que ele chega lá, ele procura os restaurantes, tipo, muito mais caros. Então vai lá, aquele La Cabreira, os outros até que tem aqui, Corrientes, 348 e tal.
E acaba gastando a mesma coisa. ou mais. Então, assim, não vai ter a experiência do local. O local não come nesse restaurante. Sabe? Quem come no restaurante é o local que é executivo, que tá saindo no almoço da empresa, tá levando um cliente. É verdade. Recentemente até o Netflix fez um seriado sobre isso. De culinárias locais, mas Sul-América, né? E aí ele indicava isso, assim, de tipo, aí chegou na Argentina, ele mostrava, sei lá, o mercado lá onde os taxistas comem. Pode crer. Entendeu? Tipo, o mercado é o lugar, sei cara. lá, aí outra coisa, estádio, aquele cara que faz o churrasquinho do estádio, exatamente. E era exatamente pegando essas particularidades. Aí do Brasil eu lembro que era tipo a feijoada lá do boteco que faz todo domingo, entendeu? Ou perto do morro. Assim. E a realidade é essa, assim, porque essa é a cultura do local, sacou? E é ali que a galera come de verdade, entendeu? Cara, a gente, por exemplo, no Netflix tem uma série que a gente gosta muito, que é Somebody Feed Phil. Somebody Feed Phil. E aí é um americano, né? Ele vai em vários lugares do mundo e ele vai comendo onde os locais comem. Então, por exemplo, quando a gente foi no México a primeira vez, a gente foi no restaurante que ele foi, e ele vai do luxo ao lixo, por assim dizer. Então ele foi num restaurante chiquérrimo, e que a gente foi também, e ele falou, cara, o melhor lugar pra comer nacho, era nacho não, taco, é esse aqui com pé sujo de rua, assim, que a gente já foi 15 vezes depois que a gente o cara assim, começou com uma barraca na rua mesmo, aquele uma barraca. Negócio de turco, o cara cortando, né? tipo aquele churrasquinho grego lá, o cara cortando, monta o taco na hora e você come na rua. Cara, e é barato, entendeu? Então, eu acho que você fala assim, quando você fala de grana em viagem, e a gente até fala muito isso também no nosso Instagram, tipo assim, por que a gente não posta sempre foto de comida na viagem e tal? Porque, como eu falei, a nossa experiência que a gente foca é ter a experiência do lugar, conhecer o máximo de lugares possíveis. Fazer os passeios que a gente entende que é mais relevante. E é importante ter essa prioridade, né? É, claro. E aí a comida, é óbvio que ela é legal, você tem que conhecer a comida, mas existem formas também. Você não precisa ir no restaurante mais caro da cidade pra ter aquela experiência. Normalmente ele vai ser meio que pra turista. Ele não vai ser pra... E tem um ponto também nessa coisa dessas dicas, né? Que pelo menos eu entendo que na hora de comer, assim, como a gente não dá essa dica sempre, porque é uma coisa muito pessoal. É uma coisa muito pessoal. Porque é bom pra mim, talvez aí, não seja pra você. É lógico. Quando a gente vai em um restaurante que é fora da curva, assim, de preço, sabe? Bem mais caro, porque a gente também gosta disso, né? Mas não é sempre. A gente se planeja para conhecer um restaurante com estrela Michelin, por exemplo. A gente acaba também nem postando, porque fica muito fora da curva, sabe? Entendi. Aí a galera fala, pô, caraca, eu acho que tá demais. Que isso, nunca vou conseguir lá, sabe? Mas não é. Tu faz tudo no nosso planejamento. A gente passou comendo McDonald's 3 dias pra ir no... E o legal, do tema viagem é exatamente isso, né? Que você consegue, desde o cara que, sei lá, pega carona e dorme de favor e lava o prato pra poder comer, até o cara que fica no melhor hotel, no melhor restaurante e tal, que o objetivo é tomar o vinho mais chique do mundo. É isso, né? Isso é o legal, né? Que você consegue comunicar dependendo do seu público da forma de viajar, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, a gente... Por exemplo, quando a gente começou o Live Your Trip, a gente não sabia muito quem era o nosso público, sabe? Com quem que a gente tá falando, porque a gente não é mochileiro, a gente não é rico, então tu fica, cara... Naquele meio do caminho ali. Que a gente... Eu acho que a gente tá chegando no meio termo que é tipo assim, olha, a gente faz a viagem dentro de um orçamento, assim, pessoas normais, a gente até tem na nossa bio isso, né? Viagens reais pra pessoas reais, porque assim... Se você se planejar, você consegue. Então você vai num restaurante Michelin num dia, no outro você vai comer no McDonald's. Tudo é equilíbrio na vida, né? Lógico. Então assim, a gente passou a primeira viagem na Europa, a gente comeu em Paris, a gente comeu no McDonald's quase todo dia. Mas foi pra... Mas aí vale a pena você ir pra Paris pra comer no McDonald's? Cara, vale, porque assim, a experiência de você estar perto da Torre Eiffel, do Arco do Triunfo, não sei o quê. Não é o McDonald's que você vai lembrar, sacou? Na segunda vez que a gente já foi um pouco mais chiquezinho, já nos organizamos mais. Mas assim, pegando um gancho que você falou que eu acho muito legal, os mercados, não de mercado de compras normais. Mercadão central. Cara, o de Lisboa é inacreditável, assim. Primeiro que é animado pra caramba, sempre tem música ao vivo, tem aqueles mesões com vários restaurantes que você pode escolher, eu quero comer o sanduíche daqui e quero beber o vinho daqui. E você economiza muito. Isso a gente também encontrou esse tipo de mercado na Espanha, né? No México tem também. Na Europa inteira tem esses mercados, é super tranquilo. Pô, e assim, é uma forma de você economizar e experimentar de tudo um pouco da gastronomia local.
E voltando, desculpa aí, só o tema de como fazer o dinheiro funcionar, como eu tinha falado, a gente faz essa conta mágica de $75 por dia, ou 75 euros se for para a Europa. E a gente planeja a nossa vida para caber esse dinheiro nesse orçamento. Então a gente bota na nossa carteira do dia a quantidade de dinheiro, ou seja, $150. Eu, para mim e para ela, para aquele dia. Se a gente estourou isso nesse dia, no dia seguinte, gastei 180, no dia seguinte eu tenho 120. Entendi. É isso. Se eu gastei menos, eu gastei 100, no dia seguinte tem 200. Opa, posso fazer uma tripulia. Maravilha. Entendi. E para quebrar essa ansiedade do primeiro dia? Porque normalmente o primeiro dia é aquele que, nossa, que você gasta tudo, faz tudo. Nossa, muito barato, quero fazer tudo. E normalmente é o dia que você quebra os 150, né? Normalmente. Cara, mas assim, eu acho que isso também vai de experiência, né? Que a gente já tá... De tanto viajar, você acaba pegando jeito. Eu confesso que todas as viagens que eu fiz... Mas você não consegue viajar. Tem isso também. Cara, mas recentemente eu fui pro Chile e casou nessa que você falou dos bairros universitários. Aí eu comecei a beber de turista. Quando eu fui ver, eu tava nesses bairros universitários. Aí, que dinheiro, você ficou rico. Eu fiquei milionário. E aí, cerveja, eu falei, cara, acabou já o dinheiro da minha viagem, assim, no primeiro dia, entendeu? E todas as viagens que eu faço, esse primeiro dia, a ansiedade vai lá em cima, eu gasto tudo. Entendi. Mas tem um ponto do nosso planejamento em que é porque a gente brinca de beber também, né? Então, eu acho que já é um fator nosso já maior entra gasto. no planejamento, extra, não é nem um extra, assim, quando eu faço essa conta do que eu vou fazer no dia, as entradas nos lugares, os passeios, a locomoção, e o dinheiro da bebida tá lá. Assim, eu vou gastar tanto para beber, porque eu sei que eu vou beber. Então eu já procuro entrar na internet, vejo... Dicas de bares, né? Bares, restaurantes, tento ver se acho o cardápio para saber o preço da bebida, para não chegar lá desenganado. Falo, opa, chega aqui a cerveja custa $1, eu chego lá custa 4. Entendi. A gente foi, por exemplo, lá no México, numa cidade chamada San Miguel de Allende, que foi eleita várias vezes a melhor cidade do mundo. E aí, a gente chegou lá, o Roberto pesquisou e me levou lá num rooftop irado, assim, pra você ver a cidade de cima. Só que, cara, era em cima de um hotel 5 estrelas, então eu sabia que ia ser facada, né? Mas também tem isso, a viagem também você tem que ter esse dinheirinho pra você curtir alguns luxos, sabe? E aí foi ótimo, só que a gente tomou um drink, tomamos o segundo drink, Roberto bebeu a terceira cerveja, a gente falou, vamos beber agora num lugar mais... 2 cervejas, foi o tempo do sol baixar. O sol baixar, fizemos as fotos, curtimos, agora vamos beber num lugar mais dentro do nosso bolso, entendeu? Vamos voltar pra realidade, aí volta, porque quase senão... que eu fui no banheiro, troquei de roupa, aí tirei outra foto pra dizer que fui 2 dias seguidos. Foi 2 dias. Boa. Tem que ter um espaço também pra você viver, porque é férias, né? É um momento também de relax e tal. E é isso, mas tem que estar dentro ali, né? No final tem que bater um sempre. É o que a gente falou, nas primeiras viagens a gente errou um pouco no orçamento. Mas eu acho que, poxa, depois de 20 países você já dá... Não, porra, se não aprender, pelo amor de Deus, né? Eu vou no lugar dos dois aí, porque, pô, assim não dá, né? E se der problema? Tem ali um 20%, alguma coisa? Tem. Cartão, sei lá? Tem, assim, eu evito muito usar cartão de crédito em viagem para não gastar o IOF, né? Para não pagar IOF à toa. Então, mas a gente sempre leva o cartão, que se der algum problema, a gente tá com essa garantia. Ou você viu uma coisa muito legal que você quer comprar, normalmente nos Estados Unidos, né, você fica de olho, porque mesmo caro lá é mais barato que aqui. Então o cartão a gente usa muito nisso, assim, para coisas que a gente vê valor e não tinha pensado em comprar, né, ou enfim, não dá para parcelar, mas você paga mais à frente. E vale muito pesquisar, são assim, dicas para quem quer ir para a Europa, por exemplo. Na Ásia também tem muito disso. Os pacotes que eles fazem de transporte e pontos turísticos, geralmente sai mais em conta. Então, assim, você compra um cartãozinho que vai te dar acesso aos museus, se você gostar de ver museu, se você vai te dar acesso aos parques e ainda vai te dar acesso ao transporte público, que vai sair muito mais em conta. Então, assim, fazendo a conta direitinho... Isso é um cartão uma baita específico. Dica, né? Porque... Isso é um cartão da cidade, que você tem que pesquisar. Então, por exemplo, em Paris você tem, não sei o que lá, PES. Paris PES, eu não sei, né?
Na Holanda tem também. Então, antes de você viajar, dependendo do país, pesquisa sobre isso, né? Se você tem um cartão de transporte, e normalmente esse cartão de transporte você vai usar no metrô, no trem, no ônibus, e para entrar em museus e outros pontos turísticos. E além de tudo, esse cartão te permite furar fila. Então, assim, você pega uma fila específica para quem tem esse cartãozinho. E como eu falei, tempo é dinheiro quando você está viajando, né, cara? Você não ficar 40 minutos na fila para entrar num lugar... No Louvre, por exemplo, você fica dias, né? Acaba que você fica mais irritado, né? Isso é um problema que eu tenho no meu dia de enfrentar fila, cara. Tipo, eu detesto. Eu odeio também. Detesto. E é um negócio que eu falo muito. Cara, quando eu tô viajando, eu não tenho a experiência de vocês, mas assim, eu quero ter paz, sabe? Eu não quero passar perrengue, sabe? Exatamente. Tipo, ter que ficar ali preocupado que vão me roubar, que é isso, é muita gente. Cara, não quero, assim. E eu sou bem chato com essas coisas de fila. Não, mas ninguém quer viajar pra perder tempo, ficar em fila. Então, esses cartõezinhos, eles economizam muito tempo. E realmente, você não quer ficar desgastado. Já acaba teu dia, né, cara? Exato. Teu dia. E falando isso de fila, de ficar nervoso e tal, fala aí uns perrengues que vocês já passaram. Tem tranquilos. Nunca passamos nenhum perrengue. Caraca. Vocês estão vendo? Mostra ali, aproxima ali, ó. Um bom perrengue. Aqui, assim, ó, vamos ver se aqui. Ele era reto, ele era assim, esse dedo, e de repente ele ficou assim. Esse foi o perrengue mais recente que a gente passou, foi na viagem do México. A gente foi para uma região chamada de Huasteca Potosina. E lá é uma região incrível, assim, de natureza, tem muitas cachoeiras. No dia anterior, o Roberto eu e ele tinha feito um passeio de 9 saltos pelas cachoeiras, assim, que tinham lá, numa cachoeira que tinham 9 saltos, e aí você saltava desde 2 metros a 9 metros de altura. E o Roberto foi no de 9 metros, eu fui no de 2 e olha lá, rezando, né? E aí nada aconteceu. Maravilha. No dia seguinte fomos na cachoeira, sério, de criança. Não acredito. De criança. Tinha crianças, juro, de, sei lá, 5 anos, pulando na corda e se jogando assim numa pocinha de água. Sabe Olimpíadas do Faustão? Foi tipo exatamente isso. E aí, cara, eu sou a pessoa mais medrosa do mundo. Eu filmei. Temos imagens. Momento, né? Pode colocar, vou botar a imagem. Maravilha. Cara, porque assim, eu nunca incentivo o Roberto a fazer nada disso. Porque eu tenho medo dele se machucar e eu fico nervosa. Então, normalmente eu fico de olho fechado. No de 9 metros eu filmei assim, sabe? Porque eu não aguentava olhar. E aí, cara, nesse dia eu vi a criancinha de 5 anos pulando. Eu falei, pô, Roberto, vai lá pra eu fazer a abertura do vídeo, sabe? Fazer aquele take maneiro de você pulando igual Tarzan. E aí ele foi. E aí, amor, como é que foi? Foi dela, né? Só pra entender. Dessa vez foi. Porque... Cara, eu fiquei enchendo o saco dele. Eu não quero ir. A gente já tava indo embora, tipo assim. Falei, pô, mas vai ficar tão legal, sabe? A criancinha de 5 anos não tem 100 quilos, né? Isso. Eu não contava com essa história, sacou? A realidade dela é outra, né? Então, o que não, era? Tem 2 fatores, tá? Tem era uma peso escada, e tem a escada que você... Era uma escadinha que você subia os degraus, se pendurava na corda e fazia caía dentro do rio. Tranquilo. Só que eu fui da subir, cachoeira. Né, do rio, que era a construção da cachoeira. Subi, nisso que eu subi, pendurei na cordinha. Ele não quis ir no mais baixo, ele quis ir no mais alto, foi porque ousado. Eu sou também. Grande, eu não ia mais porque baixo, você eu é ia ousado. machucar. Mentira. No vídeo tem ele falando assim, não vou, só vou se for aqui, no mais alto. Sei que eu subi, me pendurei na cordinha, quando eu fui fazer minha mão escorregou. Escorregou, né? Porque são 100 quilos. Que tem que pegar aquele peso. Alguma coisa deu errado, sabe? É o perrengue chique, né? É isso. Nota 5. Nota 5 ou nota 2? Cara, ele caiu igual uma banana, gente. Minha mão foi escorregando e a corda é uma corda grossa e cheia de nós. Então, quando a mão escorregou, a primeira coisa que foi o dedo bater na corda. Né? Não, nem queimou. O ponto foi que o dedo foi batendo nos nós da corda. E aí eu caí igual uma jaca podre, né, dentro da água. Ele caiu muito, vocês vão ver. Então tem que botar de abertura no vídeo, assim. Vou botar, óbvio. Não, aí, como vocês viram aqui nas imagens, ele caiu ridiculamente. E eu achei muito engraçado, mas ao mesmo tempo eu senti que tinha alguma coisa errada. Rimos muito, chorei. Aí eu perguntei assim, no vídeo eu falo, machucou? Aí ele, não, dentro da água. Tudo bem. Tá ótimo. Bem. Cara, aí quando ele saiu, ele machucou assim, com a mão toda. Só que meu dedo tá torto hoje, ele tava, sério, esse dedo aqui, ele tava encostando quase aqui. Tava muito torto. E
E inchado, né? Cara, e a gente tava no Inchadaço. meio da viagem ainda. Então, Puts. assim, a gente ficou super tenso. Graças a Deus, tinha uma clínica em frente ao parque lá da cachoeira que a gente tava. E foi muito engraçado. Agora, né? Na hora não. Mas quando a gente chegou lá, a enfermeira olhou pra ele, o Roberto tava com a mão assim, torta, né? Ela falou assim, você foi na corda, né? Tipo, todo dia vem alguém. Graças a Deus eu não sou o único Eles no idiota meio da que- selva tinha uma clínica, do nada. Era tipo um posto de saúde, Não, assim. tem um antes muito- disso ainda. O lugar Pô, é um fala. lugar estruturado Foi muito pra ridículo, turista, assim. É tipo um parque natural que tem as cachoeiras dentro. As cachoeiras são muito maneiras, tem lugar pra pular da cachoeira e tal. Pra se machucar também. Várias famílias, então assim, tem áreas de fazer piquenique, tem restaurantes, é um lugar assim, uma estrutura muito boa. E quando a gente entrou, tinha uma plaquinha lá, First posto aid, médico. é. Aí eu falei, tem até posto médico, caraca, mas Alto nível, nunca né? na minha vida usei posto médico. Em 21 países, 16 estados, nunca usei posto médico em viagem. Mas enfim, olhei o posto médico. Vai, pode Vai. continuar. Mas enfim, olhei o posto médico. Aí quando saí com o dedo quebrado, a Amanda falou assim, eu vi que tinha um posto médico ali, vamos lá Saí procurar correndo. o posto médico. Aí procura, vai um funcionário do parque. Ah, tem um posto médico? Aí o cara assim, tem, calma aí. Aí chamou no rádio. Fulano, foi fulano, surreal tem um isso. cara machucado aqui. Tá bom. Aí levou a gente andando, que a gente foi lá pro posto médico. Não, ele me leva pro meio do parque. Vem um cara. O olho O vermelho. cara tava bêbado, mais bêbado que eu. Com juro. certeza ele tava bêbado, Juro, o cara tava mais bêbado Aí que eu perguntei pro cara assim... Não, ele começou a mexer no dedo do Aí Roberto. começou a puxar meu dedo. Aí a Amanda também gravou, tava assim, É, travando a querendo- beiça. Olha que a beiça é grande. Então, assim, pra conseguir prender, fiz uma força danada no dente. Aí eu virei pro cara que chamou ele e falei assim, mas ele é médico? Aí o cara falou assim, não, ele tem curso. Aí Ferrou. ele tem Que curso. perrengue. Eu olhando assim, desesperada, porque me E sentindo ele culpada puxando- que eu que mandei ele ir, né? E ele puxando meu dedo, puxando pra lá, puxando pra cá, como se tivesse só luxado, sabe? É, saiu Aí- do lugar. Aí saímos, fomos Aí ele nesse foi e falou, posto do outro lado não da teve rua. jeito não, tem que ir na clínica. Aí a gente foi na clínica, mas atenderam a gente super Na bem lá. clínica foi O um O cara botou um atendimento- palito de picolé, deu tudo certo. Não, mas aí ele falou, cara, ó, a gente, pra te atender aqui, você precisa fazer um raio-x pra ver se tá quebrado. Só que pra isso você vai ter que acionar seu seguro. A gente nem consegue fazer aqui. Era muito interior do México, Aqui cara. é só atende local, você precisaria Aham. ser Do interior. local. Vou fazer aqui um bem bolado pra você. E você vai embora. Te dá um analgésico, uma tequila, você se vira. Só que, cara, eu tava no meio da viagem. Eu não ia no posto de Roberto não saúde quis fazer ir, raio-x. Aham. Porra, aí tivesse que engessar, ia dar trabalho, problema. Eu falei, vou cuidar de analgésico e tequila mesmo. Então todo dia Cara, analgésico e foi tequila. engraçado quando você voltou e foi no médico, né? Que o cara falou que ele tinha. Olhou pra ele e falou: por que você não veio aqui 18 dias atrás? Eu falei, E você o tinha que ter dedo- vindo no E dia. o dedo tá sabe? de fato quebrado. Se olhar o raio-x, ele tá quebrado, rachado aqui. Não, e aí, faz o quê? Agora tem que nada. esperar. Agora ele vai ficar torto mesmo, tem só que Tem que movimentar, movimentar fazer o dedo. fisioterapia. Porque ele não falou perder o que movimento. já tá calcificando. Vai ficar torto mesmo. Caraca, que doideira. Esse é o perrengue eterno, né? Não, esse vai levar ser... pra vida. Não, e é recente, né? Tem isso. Depois tem de nem um anos mês. e anos. Não tem Mas nem é um isso, mês. vai começando a passar Não, os mas anos, as coisas eu vão acho. piorando. Mas a gente tá contando Você perrengue viajou de- com a gente nessa viagem? Acho que foi isso, Roberto. É, eu tava lá no Viajou. México. Ele é igual Corujito, sabe? Não, cara, que mas aparece é assim. muito bizarro isso, né? No meio do nada tem um posto médico. Não, em frente É ao igual um parque. borracheiro que todo mundo estoura o pneu, né? Tá em lá. frente ao parque. Mas Esses esse dias, é o- Pode desculpa, falar, esses pode- não, dias pode eu falar. ouvi uma frase que era o seguinte: entre a graça e a desgraça é só o tempo. É exatamente isso. Não, no dia foi desesperador, né? Assim, eu fiquei me sentindo super mal. Mas depois vira história de viagem, É, aí né, todo cara? mundo ri, Aí é todo mundo engraçado. ri, Não, é. eu ri no próprio dia, gente. E tem mais? Mais? Tem um monte. Pô, tem mais. vários, cara. Tem a gente uma- quase morreu na Colômbia, atropelado isso? por uma lancha. Que isso? Do nada, assim. Do nada, assim, a gente tava numa ilha chamada Johnny Key. E aí quando a gente, já foi meio perrengue pra chegar, porque... Uhum. Quer falar? Não, eu falei, inclusive, o episódio dessa semana do Travel Box é Johnny Key. Olha a propaganda. Boa, boa. Verdade. E aí, cara, a gente chegou pra descer do barco, como tinha tido um furacão uma semana antes da gente chegar na Colômbia. Então o mar tava muito revolto. E aí, quando a gente chegou pra descer do barco, meio que você tinha que se jogar. Era meio que assim, ó, chegamos, se joga aí, não tem pier, sabe? Se joga. E Johnny Key é, tipo, um dos principais pontos turísticos de San Andrés. Você chega em San ilha Andrés, muito que é perto da praia. um destino que os brasileiros adoram também, né? Eu da lembro, Colômbia. até quando você foi. Então, assim, conheci. é um destino muito procurado, assim, uma das principais coisas para fazer em San Andrés é ir para essa ilha de Johnny Key.
E aí, beleza, pra descer já foi meio estranho, mas fomos, descemos, tamo lá. Quando eu chego, normalmente, num lugar de praia, e eu vendo aquele mar mais revolto, eu não saio entrando, mergulhando, me jogando, né? Eu vou devagarzinho e tal. Aí Roberto entrou primeiro, depois eu fui, e aí a gente começou a filmar pro canal. E aí eu falando assim, quando vocês vierem, galera, vem com aquela sapatilha, porque tem muitas pedras no fundo do mar. Tá bom. Aí o Roberto, quer ver como é que é o fundo do mar? Aí baixou a câmera pra filmar. Cara, quando ele levantou, eu já tava gritando, Roberto! Veio um barco desgovernado, assim, e o cara errou. Tem uma faixa, né, de pedestre lá, pedestre. No meio do mar, tá ligado? É uma faixa para Jesus. Eu quase vi Jesus mesmo. Mas cara, porque tem aquela demarcação, assim, sabe, dos barcos no meio, aí pra cá pedestre e nadador. As boias ali, né? É isso, é a demarcação para as lanchas chegarem e demarcarem. Porque não tem pier, então eles demarcaram no meio do mar, só que o maluco errou muito, assim, ele veio pra cima da gente. Que isso, cara? Só que o mais engraçado depois, né, hoje é engraçado, mas na hora... Ele veio pra cima da gente e o Roberto foi xingar ele em inglês, cara. Na Colômbia. Na Colômbia. Sabe? Aí começou a xingar. Aí, beleza. A gente tomou o primeiro susto, conseguiu desviar do barco. Só que o mar continuou jogando o barco pra cima da gente. Entendi. Aí, assim, mergulhou e saiu do mar, porque tava muito perigoso. E aí a gente percebeu que tava acontecendo isso direto com as pessoas, sabe? Caraca. Pra descer do barco tava tenso. E também, pra quem tava nadando na praia, tinha que ficar ligado, porque toda hora ia um barco em cima, sabe? E não é o tipo de lugar que você tem, assim, uma assistência, não tem ninguém responsável pelo que vai acontecer. Então, se você for pra Johnny Cay, já fica ligado, porque e não um tem pouco tenso. Ninguém com cursos, nem não, ajudando as pessoas ali do lado. Então não fica tem. ligado. Ele fez curso, não tem. Mas não é só não, assim, na Europa, primeiro mundo também tem perrengue, mas aí a culpa foi nossa mesmo. Cara, coisa que a gente nunca fez, né? Cara, a gente sempre, na vida inteira, o passaporte é parte do nosso corpo, né? A gente anda com o passaporte grudado, agarrado. E a doleira, né? Porque brasileiro tem medo de ser assaltado, né? E sair do país pra ser assaltado... Aí eu não vou dar de garoto, né? E a gente sempre deixa, assim, tipo, do lado da gente, quando vai dormir, do lado da cama, em cima da mesinha de cabeceira. Quando não tem mesinha de cabeceira, a gente bota no chão, mas do lado do travesseiro. Nesse dia a gente estava viajando com a família toda, tava dos pais da Amanda. Meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha. Então, e a gente estava na Espanha, né, em Madrid, e iria para Sevilha de trem nesse dia. Como eu falei aqui já, né, a gente sempre se hospeda perto ou dos pontos turísticos ou dos lugares de metrô e trem. Melhor, mais fácil locomoção, a gente estava coladinho na estação de metrô. Então a gente acordou, todo mundo, pegamos o metrô, descemos na outra ponta da estação do metrô, que já era a mesma estação do trem. Porque na Europa é tudo muito interligado também. Né? E a gente estava sentado conversando, nem tomamos café nesse dia, porque o trem saía cedo, vamos tomar café na estação de metrô. Aí quando chegamos na estação de metrô, a sobrinha da Amanda fala assim, Dinda, me dá um não sei o quê. Dá €1 pra eu comprar um chiclete, aquelas máquinas de chiclete, né? Ela queria pegar pra aí ver um brinquedo a Amanda vai catar aqui o Aí eu falei dinheiro. assim, não tô com a doleira. Eu falei, doleira não. Eu falei, eu tô sem dinheiro. Eu falei, Roberto, me dá €1 aí, Roberto. Eu também não tenho dinheiro. A gente, caraca, doleira. Só que a doleira tinha os euros Tudo. de todo o resto da viagem, mais os passaportes. Tudo. Tava tudo no hotel. A gente deixou A gente nunca guarda nada na gaveta de hotel. E a gente guardou nesse dia. E aí a gente voltou, tipo assim... Então assim... Foi tipo o Use and Bolt. O trem iria sair, era 9h30 da manhã, eram 9 horas essa hora. A gente Aí a gente, voltar pro hotel. correndo, liguei pro hotel no meio do caminho, eu falei, já limparam o quarto? Não, eu falei, então não limpa não, porque eu esqueci um negócio aí, estou voltando para buscar agora. E cara, tá bom. Então, ainda bem que era dentro da estação de metrô, porque a gente pegou o metrô correndo, voltou correndo pro hotel, aí consegui catar tudo, tava tudo lá, as 2 doleiras com todo o dinheiro, todo o passaporte. Isso Europa. Meia hora. Aí meu cunhado me liga assim, o trem vai sair, o que eu faço? Aí eu falei, joga a mala no chão. Não, isso joga não tem ideia. Joga a mala no trilho. Ele, o quê? Eu falei, joga a mala no trilho, porra. O trem não vai sair com a mala aí. Não, e lá pra você entrar na estação de trem mesmo, você tem que passar por um raio-x. Então, assim, ainda tinha fila do raio-x, brother. E o trem não espera mesmo. E aí, quando a gente conseguiu voltar, o meu irmão já tava assim, junto com o guardinha assim, do raio-x, falando, deixa eles furarem fila, por favor, e tal. Aí o carinha deixou a gente furar a fila e aí a gente conseguiu, brother. Quando a gente parou, assim, parecia que a gente, né, não ia morrer de tanto que a gente correu.
E graças a Deus a gente achou. Porque senão imagina ter que ir em embaixada e tirar pouco. Não, imagina, cara. Coisa de passaporte, ia ser uma dor de cabeça enorme. E perdeu o dinheiro todo da viagem. Em euro, né? Não, e isso é até legal, né? O lance da doleira e tal, tem alguns itens, assim, que todo mundo que viaja tem que... Fundamental. Doleira, assim, a gente não vive sem. A gente sempre, como o Roberto falou, deixa de separar o dinheiro do dia e a gente redivide todo dia o restante do dinheiro. Porque se acontecer alguma coisa com a doleira dele perder, eu tenho também. E é uma dica, assim, quando eu viajo com os meus pais, com os meus amigos, a gente sempre fala isso, cara. O dinheiro é na doleira e a doleira tá contigo. Ela não vai doleira na bolsa. Do bolsa tu esquece, tu perde. Tá bom, quer mais um perrengue, então, falando de doleira e bolsa? Estávamos em Miami, assim, tem um ponto. Tomara que meu sogro não veja, meus sogros não vejam. Não, tomara que veja, sim, porque a gente avisou, gente. Não, porque eu nunca mais vou viajar com eles. Não, gente... 2 perrengues na vida, os 2 foram com eles. Pelo amor de Deus, uma apresentação. E eu nem tava, né? E falando nisso aqui, eu lembrei agora, é que eu viajei pro Chile recentemente. Roubaram quem tava com a gente. Olha só, você só tá aumentando. Gente, não viaja com ele, por favor. Não viaja. Eu acho que o problema sou eu. Não, eu também acho. O meu sonho era ir pra Disney. Depois de ter conhecido 19 países até então, nunca tinha ido pra Disney. E é porque a Amanda nunca quis ir. Mas era meu sonho que eu guardava lá desde sempre. E aí fomos pra Disney, aí levamos minha mãe, minha filha e novamente os pais da Amanda e mais um casal de... A gente alugou uma van de 10 lugares pra poder caber, 12 lugares pra caber já. Todo mundo na Disney. Todo mundo na Disney, mais um casal de amigos, assim, idosos da gente também. Tava sendo super divertido, foi super de boas na Disney. Teve um atropelamento, o melhor vídeo do mundo. Que isso? A minha mãe, é porque... Mas você tava, não? Não, é porque a amiga da minha mãe que você foi... Você filma tudo também, né? Tudo. A amiga da minha mãe que foi, ela alugou aqueles carrinhos que tem na Disney, né? E você que falou pra ela, pega aqueles carrinhos. Isso, foi igual o do... Pega meu carrinho, pega o carrinho. Lá, mas aquele é mais rápido. Ela quer... Tem o Anjinho e a Amanda aqui. Eu juro que não. Cara, e aí a gente tava na fila de um brinquedo lá do Avatar, né? Cara, o Avatar tinha acabado de lançar, então era fila de 2 horas, no mínimo, assim. E a gente mó tempão na fila e o Roberto fazendo stories. E minha mãe passa atrás. Nisso que minha mãe passa atrás, fala alguma coisa, tô com fome, uma coisa assim. Nada pra comer. Nada pra comer aqui. A amiga dela acelerou, distraiu. E atropelou minha mãe. Ela, cara, ao vivo. Foi o melhor vídeo que eu já vi na minha vida. Faz ao vivo. Gente, bota a imagem, eu vou te autorizar. Bota a imagem. Cara, porque é muito engraçado. E aí, esse vídeo viralizou, assim, a galera se amarrou muito, mas foi um perrenguinho também. Esse vídeo eu assisto quando tô triste, eu juro. Todo mundo foi atropelado pelo carrinho, não foi só minha mãe, todo mundo. Quando eu tô triste em casa, assim, deprimido, sabe, sem vontade de cantar uma bela canção, eu vou lá e vejo esse vídeo, porque ele é maravilhoso. Mas o perrengue mesmo não foi isso. Foi depois, né, que a gente saiu da Disney. Depois desses dias maravilhosos na Disney, a gente botou todo mundo, todas as coisas na mala da van e fomos pra Miami. A gente tinha feito uma apresentação antes pra família. Galera, ó, isso aqui se chama doleira. Tem que ter, comprem. Isso aqui se chama doleira pra você guardar seu dinheiro e seu passaporte. Doleira vem de dólar, tá? Então assim, guarda seu dinheiro e seu passaporte. Anda com você a sua vida inteira, tá? Lembre do perrengue da Espanha que a gente esqueceu. Isso foi depois da Espanha. Foi. Então a galera já tava ligada. Lembre da merda que aconteceu. Beleza? Aí fomos, né, nesse caminho entre Orlando e Miami, paramos no Outlet para fazer compras. Tava chovendo nesse dia, deixamos as coisas todas dentro da van, né? Nossas malas todas. Todo mundo, todas as viagens, de toda a viagem. Sabe aquele mole que você fala assim, eu não entendo como eu tô dando esse mole, sabe? Porque você sai do Brasil para ser assaltado lá fora. Não existe. Só que aí, quando a gente foi parar o carro, a gente primeiro deixou eles dentro na entrada do outlet para não pegar chuva e fomos procurar vaga. Só que o estacionamento que você entra não tem nem guarita, assim. Qualquer um entra. Você não se liga em nada disso, sabe? Assim. E aí eu tinha uma guarita, assim, uma guaritinha de câmera, de segurança, uma coisa assim. Eu falei, Roberto, vamos deixar aqui do lado da guarita de câmera aqui, porque pode ser mais seguro. Beleza. Mas em nenhum momento pensei que a gente tava em risco, sabe? Entramos, fizemos as compras, voltamos. Aí quando a gente tá já quase no meio do caminho, quase chegando em Miami, alguém fala assim, tô com fome. Aí eu dirigindo fala, tem biscoito na mochila. Aquele negócio de economizar, biscoito, sempre biscoito. Pega a mochila de biscoito. Não, a mochila não tá aqui. Aí procura a mochila, essa mochila não tá. Aí o outro, cadê minha mochila? Ih, minha mochila também não tá. Aí vem outro, minha mochila também não tá. Aí eu falei, putz. Aí no meio do caminho, eu lembro, cara? No meio do caminho. Um monte de gente. E o carro tava perfeito, assim. 5 mochilas. Só deixaram, todas as malas ficaram. Roubaram 5 mochilas.
Aí uma das... Mas não ofuscaram as malas, não? Não. Pegaram só o que estava por cima, o que estava mais fácil, eles pegaram. Uma das nossas mochilas tinha uma bolsa de câmera, tinha uma lente de câmera e todos os cartões de memória que a gente tinha feito na Disney. Então, assim, perdemos 10 cartões de memória com todos os registros da Então, Disney. galera, vocês nunca vão ver a viagem da Disney deles. Tem uns stories muito pequenos lá. E o vídeo da... Foi história, foi no celular. Foi no celular. Boa. Senão a gente tinha perdido também. Só que meu sogro, na mochila dele, tinha... Ele não prestou atenção na apresentação. Tinha $2.000. Putz. Tinha o celular dele. Celular. Meu pai acha que o telefone é fixo até Que hoje, tem que entendeu? ficar em algum lugar. Ele não anda Se com o ele celular. sair de casa, for no mercado, ele deixa o acha telefone que em casa, telefone é porque o telefone fica na tomada, não sei. E aí ele deixou o celular que ele tinha acabado de comprar também dentro da mochila, os $2.000, a doleira inteira dele ele deixou lá. Caraca. A sorte foi o passaporte que eu acho que ele pegou pra ter identificação dentro do outlet, se precisasse, e não tava lá. A sorte que vocês viram também no caminho. Imagina vocês sentam no carro, botam todas as compras e falam, ih, cadê as coisas? Aí volta todo mundo. Aí quando volta não tem sacola nenhuma. A gente ainda mais. Acontece isso direto. A gente, depois que aconteceu isso, a gente ainda voltou pro outlet, né? E aí, na esperança de falar com a polícia, ter alguma gravação. Afinal, eu parei do lado da guarita de segurança. Era vazia, não tinha nada na O cara guarita. falou, tá vendo essa câmera aqui? Ela não filma. Não filma. É de mentira. Isso, e aí É pra assustar quem? Assustar a mim, né? Porque o bandido sabe que não filma já, pô. Cara, e aí assim, a gente percebeu lá mesmo, ele teve vários chamados de vans parecida com a nossa. Uma van igualzinha a nossa, tinha acabado de ser roubada, só que quebraram o vidro. Quebraram o vidro, o nosso carro tava perfeito. E aí ele mostrou um furinho minúsculo que os caras fazem assim na fechadura e arrombam o carro. E aí com certeza eles não tiveram tempo. Acho que eles não levaram mais coisas porque não teve tempo, porque era muita mala. Mas foi um perrengão porque, cara, aí a gente tinha remédio numa das mochilas desse casal, Putz, mas... Você tem que comprar. Aí, tipo, nos Estados Unidos você tem que ir num médico, pegar receita. Caraca. Então, assim, aí a viagem meio que... E era meu aniversário, no dia seguinte. Então, assim, a comemoração do meu aniversário todo mundo depreso e... Tudo planejado pra gente fazer, foi... Não, a gente nem conheceu Miami direito, por isso que agora a gente voltou pra ver se a gente conhecia melhor, né? Graças a Deus dessa vez ninguém foi roubado, deu tudo certo. Mas acho que esse... O quê? Não, tô perguntando se tem mais perrengue... Não, agora conta coisa boa, né? Eu acho que a gente, depois do aniversário, vai ficar até mal, as pessoas vão seguir a gente e vão falar, gente, não quero ver, só passa perrengue. Só passa perrengue. Conta, assim, aquele passeio mais... Se bem que vocês já falaram, né? Qual o passeio mais radical. Eu lembrei de... Mais radical não, mas eu lembrei de um depois que eu falei do Perito Moreno e que também para mim é muito marcante, que é a Mont Saint-Michel, na França. Assim, é um lugar que eu sempre sonhei muito conhecer. Quem não conhece, quem nunca viu falar, dá um Google, Monte Saint-Michel, um lugar assim, cara, histórico, sabe? Um lugar de mais de 1000 anos, que uma igreja, uma abadia que foi construída no alto do morro, que só é acessível. Hoje ela é acessível durante todo o período do mês, mas antes ela só era acessível durante a lua crescente, porque fica inundado. Então, assim, é um lugar que você só chega em alguns momentos ou de barco, né? Agora tem uma ponte, ou de carro, né? De ônibus lá que te leva até pouco tempo atrás, eu digo alguns anos, 5, 6 anos, isso acontecia direto de carros serem levados pela maré. Porque a pessoa chegava aqui, esquecia que de tarde a maré subia, quando você descia no fim do dia, o carro foi embora, acabou. Um outro lugar, assim, pra mim, inesquecível, uma outra experiência, né? Foi no Ushuaia, que a gente foi numa pinguineira. E a gente andou com os pinguins, assim, perto, né? Meio que Globo Repórter. Né? Caraca, é muito louco você ver um pinguim perto, assim, porque é um bicho que a gente não tem muito costume aqui. Também. E aí, quando a gente chegou lá, tinham 2 pinguins, como é que era o nome? O de Magalhães era o normal, né, que tinha lá. Mas tinham 2 pinguins. Pinguim rei, o pinguim da Antártica. O do rótulo da cerveja lá. Maneiro. Cara, irado. Eles assim no meio, eles vindo muito perto de você. E você vê o berçário dos pinguins também. E eles tentam bicar essas coisas? Igual ganso, tá ligado? Não, eles ficam de boas. A gente só não pode encostar, tem sempre um fiscal perto. Então, assim, só pode 20 pessoas por vez, assim, pra respeitar a natureza. Você não pode chegar perto dele. Se ele chegar perto de você, você fica ali paradinho, não se mexe. Mas, assim, é uma experiência do caramba. Bem legal. E o local que vocês mais foram, assim? Porque eu já vi que vocês repetem viagem, tem isso também, né? Tem. No início a gente repetia mais, né? A gente foi pra Argentina 4 vezes. Eu costumo dizer... que Noronha é mais... Acho que Noronha a gente 3. foi 3.
E eu sempre falo, vou até te ajudar depois na próxima pergunta. Vai lá. Eu sempre falo que o aeroporto que a gente mais pousou, fora o Rio de Janeiro, que é o da nossa casa, foi o aeroporto de Recife. Que isso, cara? Sério? A gente mais pousou várias vezes, porque só para Noronha foram 3 vezes. A gente foi outras 3 vezes para Porto de Galinhas. Ah, verdade. A gente foi uma vez para Maragogi, mas por Recife. Então, assim, a gente já foi para Recife mesmo umas 10 vezes, eu acho. Maneiro. E só ficamos em Recife, acho que 3 dias. Sempre dali para doideira, dali pra... Maneiro. É um hub. E agora uma dica papum, hein? Brasil, fala aí um lugar bom, bonito e barato. Dica bom, bonito e barato no Brasil. Já perdi o papum. Recife. Recife. Porto de Galinhas é um lugar bom, bonito e barato. Muito bom, Maneiro. bonito e barato mesmo. Porto de Galinhas é um lugar que a gente adora. E pra fora? Fora, bom, normalmente bonito, Argentina. Argentina. Cara, o Uruguai eu não achei caro também, não. O Uruguai também foi muito tem legal. Muita coisa pra fazer no Uruguai? Então, um final de semana você resolve. Um feriadinho assim de 3 dias. O ideal eu acho que seriam 3 dias, porque você pode ir em Colônia de Sacramento também, que fica perto de Montevidéu. Mas assim, você tem vinícola, você tem a parte histórica de Montevidéu. Eu acho muito legal. É porque é a América do Sul aqui, né? Mais perto. Um lugar bom, bonito e barato que assim, muitos brasileiros gostam, mas não têm ideia de que seja, é Portugal. Ai, Se eu amo você Portugal. conseguir uma passagem A gente aérea também já foi 2 vezes pra com um Portugal. bom preço, o custo de vida de Lisboa, por exemplo, é muito baixo. Você vai tomar um chopp lá, R$4. É tipo R$4 é quando o euro estava R$4. Hoje vai estar 6, mas é tipo €1. Você Entendi. para nos lugares, o chopp é €1. Se você chega no Rio de Janeiro, aqui em qualquer lugar da Barra da Tijuca, que é onde a gente está, um chopp vai ser 8 pratas. Então, assim, exato. é mais barato do que aqui. Então, Entendi. assim, você come muito bem e paga muito pouco. E agora o oposto, assim, que vocês chegaram no lugar e tudo é caro, assim, que vocês ficaram, caraca, não é possível. Londres. Cara, Londres. Nossa, a gente comeu o hot dog mais caro da vida em Londres. Sério? Foi R$40. Que isso? E o euro Pelo não menos tava lá é hot não. dog mesmo, né? Não enganaram. E a libra estava baixa. Cara, foi, por exemplo, a gente dificilmente... A gente já ficou em hostel, mas normalmente de quarto privativo. Só que Londres é tão caro que a primeira vez que a gente ficou num quarto com 6 pessoas. E é muito esquisito, né? Ainda mais depois que você é casado. Não, é casada, tu já tá... Cara, e aí entra gente, você acha que vai ser roubado o tempo todo. Brasileiro acha que vai ser roubado em qualquer lugar, né? E foi uma experiência muito louca. Por exemplo, você deixa suas malas no quartinho, assim, do hostel. E aí aí eu falo, tá bom, você não vai me dar um comprovante, assim? Aí o cara, não, aqui é Vai Londres, não é Brasil. Tipo, ele te dá uma sacaneada ainda, Entendi. né? Mas assim, Londres é um lugar muito caro. Você respira e você paga. Foi 40 euros, né? Foi R$40, mas na época que o euro ainda tava mais baixo. Se fosse agora agora ia ser tipo 60, sei lá. É muito caro Londres. E Londres foi uma experiência muito louca também, porque foi nessa mesma viagem que a gente foi para Paris. Então, assim, Londres não estava no roteiro. A gente iria para Paris, iria para Amsterdã e iria para Veneza. Ah, é legal falar do stopover, E tem né? muita coisa pra... Porque assim, eu vejo... Nossa, tem muita coisa. Sério? Em Londres? Londres é a minha Londres você cidade pode passar favorita. a vida. Eu Cara, confesso tem que, muitos tipo, parques não irados. tenho curiosidade, assim, pra Nossa, conhecer. tem muitos parques irados. Os museus são incríveis também. A parte do palácio de Buckingham e tal também é muito legal. Os pubs são muito maneiros. Tem um bairro, aquele do... Como é que é aquele Piccadilly? bairro? Não, Piccadilly é legal também. Não, aquele que tem o mercado. É o Chelsea. Qual era? Eu acho que é esse. Não, Chelsea Market é em Nova York, eu tô confundindo. Tem um que tem um... Camden Town. Isso, Camden Town, que é iradíssimo, assim, é meio ripongo. Tem Notting Hill perto, onde foi filmado um lugar chamado Notting Hill. Então, assim, Londres tem muitas opções pra você curtir, assim, só que é uma cidade cara. Assim, mesmo se você for no mercado, você vai comprar alguma coisa, vai ser caro. Não é barato, não. E a gente fez um negócio que é uma dica boa também, que é o stopover, né? Que quando você compra uma passagem, você pode... se ela tiver escala, né? Nessa não foi stopover, não. Não, foi o quê? Nessa a gente fez a jogada toda dos voos de Não foram 3 Webjet. dias que a gente ficou? Webjet. Ah, foi o Webjet. É. Relaxa. Mas por Tô que brincando. O que foi? Não, vai, continua. Isso tá gravado, amor. Não, Não, continua. relaxa, vamos continuar. Porque essa... Pode continuar, vai lá. É porque era pra explicar o gancho do stopover, entendeu? Mas é porque essa Que viagem uma não foi aí, eu ia perder o que eu ia falar. Mas Vai. nessa viagem a gente não ia para Londres, como eu tinha falado. A gente ia para Paris, Amsterdã e Veneza.
E na Europa existem companhias aéreas de baixo custo, muitas companhias aéreas de baixo custo, que fazem voo entre países por 19 euros. E não é mentira, foi 19 euros o voo que eu paguei de Paris para Amsterdã, de Amsterdã para Veneza. E aí eu falei assim, cara, só que eu não tinha voo direto. Mas você consegue pesquisar do Brasil? Daqui. Exatamente, daqui. O Google Flights dessa opção, ou você busca as companhias aéreas e vai direto nos sites das companhias aéreas. Uma delas foi a Webjet, né, que é uma companhia aérea europeia, que não tinha voo direto de Amsterdã para Veneza. Então eu falei assim, como vou fazer para chegar em Veneza agora? Porque eu já tinha comprado a ponta de Veneza para casa, só que eu não tinha como chegar em Veneza. E aí eu vi que se eu fosse de Amsterdã para Londres e de Londres para Veneza, sairia mais barato do que se eu fosse direto de Amsterdã para Veneza. E a gente só ficou em Londres um dia, então foi uma correria monstruosa. Loucura para fazer tudo, né? E a gente ficou no hostel, como a Amanda falou, mas eu queria, quarto de 10 pessoas. Eu sou apaixonado pelos Beatles, então... maneiro. É a cidade que eu vi, assim, achava incrível. Então, eu acho interessante porque tem algumas viagens, é lógico, viagem é o gosto pessoal ali, o que você gosta, mas tem muita coisa ligada a filme, a música, sei lá, um evento. Tipo, sei lá, tem gente que vai na Oktoberfest, tem gente que vai Copa do Mundo. Cara, tipo, tinha um cara que foi em todas as Copas do Mundo. Cara, surreal isso. E como que é pra vocês isso? Tem algum lance de filme? Acho que sim. Acho que Veneza foi um desses lugares, assim, que você vê em filme. Paris também. Veneza, quando você chega, cara, você fala assim, não, peraí, isso aqui tudo é um cenário, não é verdade, né? Mas eu acho que sim, a gente se inspira também muito nos filmes, em séries que a gente vê. Um lugar que é muito... Isso que a gente vê desde pequeno é Nova York, né, cara? Nova York, você chega em Nova York e parece que você já esteve lá. Porque tudo você tem uma referência. Cara, isso aqui eu vi no Homem-Aranha, isso aqui eu vi no Coringa, isso aqui eu vi no Friends. Maneiro. Então, assim, tudo é uma referência. Friends, então, a gente até foi no prédio onde era a fachada, né, de Friends, a gente foi... A gente ficou no Central Park igual dois idiotas procurando a fonte, depois de descobrir que a fonte não é lá no Central Park. Que é vacilo. em outra cidade, entendeu? Mas eu acho que tem isso também, né? De você, olha, aqui foi filmado tal filme, maneiro, isso é legal. Essa é um pouco da pegada de quem não é do Rio. Sim. E aí, tipo, tem as novelas todas são no Rio. E a galera, caraca, o Leblon, é assim mesmo. É exatamente isso. Pão de açúcar ao fundo, né? Exato. Muito então, bom. Nova York é muito disso. E Paris também é muito, assim, né? Você cresceu vendo a Torre Eiffel na televisão, assim. Isso acaba sendo um lugar inatingível. Assim, é muito, assim, mas... Inspirador, né? Maneiro. Perguntar pra você aqui, uma pergunta que você tem que fazer assim. Vocês só estão falando de viagem na Europa. E o Brasil, gente? Fala aqui um pouco do Brasil. Exatamente, pô. Eu sei que vocês já foram em várias cidades por aqui. Isso, pronto. Vamos lá, vamos. Já adiantou, galera, tá vendo? Gente, forte. Não, que isso? Cara, a gente gosta muito de viajar pro Brasil, é óbvio. E acho que um lugar que a gente mais gosta, tanto que a gente já foi 3 vezes, é Noronha. Existe, né, um mito aí sobre Noronha, de que é um lugar super caro e que não dá pra ir, que só rico vai global e tal. Não é verdade, galera. É a primeira pessoa que eu escuto falando isso. Não é verdade. Inclusive, a gente tem, agora não é jabá, não, mas a gente tem um vídeo que a gente fala todos os custos de Noronha, quanto a gente gastou. Então, é aquilo que eu te falei, né? Todo lugar você pode ir com os seus orçamentos, né? Então, Noronha, com certeza, é um dos lugares que a gente mais gosta. Bahia também é um lugar incrível, que a gente já foi várias vezes conhecendo lugares diferentes. Alagoas, né? Assim, Alagoas, pra mim, é hors concurso. Assim, sério? Eu adoro Bahia, cara. Já fui em vários lugares. E eu tenho uma história ruim da Bahia. Mas pra inserir se essa história boa. Cara, eu comi ostra, daquelas mais do cara, ostra. Cara, eu fiquei 7 dias e 5 eu passei mal. Puta, mas sabe que eu já passei mal na Bahia também? Você conheceu todos os banheiros da Bahia, né? Não, todos. Eu já passei mal na Bahia também com comida, mas não com ostra. Foi um peixe que eu comi também e não caiu legal. Mas, cara, eu fiquei, tipo, quase a viagem inteira passando mal. Você vê, você foi pra Bahia, passou mal, foi pra Bahia, passei mal, mas fui pra Índia, comi e não passei mal, né? E muita gente passa. Exato. Aí é um bom assunto, culinária. Qual foi o lugar, assim, que não dá pra discutir? A melhor culinária. A Itália, né, gente? Itália. Porque é maçaroca o tempo todo. Mas a Itália você para na birosca, a massa é melhor que a massa de um restaurante top de linha do Brasil. Itália e Portugal, pra mim, estão muito pareados. E a pizza é boa também? Porque muita gente fala da pizza da Itália, cara, que, tipo, não é tão gostosa. Não, é animal. É animal. É animal. Derrubar outro mito? O italiano não bota ketchup na pizza.
Isso é mito? Você chega na mesa, o cara bota aqui um azeite e um ketchup pra Eu acho você, que ele tá? já vê que você tem cara de gringo, né? Mas já bota será? lá. Eu acho. Eu não botei, mas já botou. E a gente comeu, tipo, em Trastevere, um bairro super tradicional de Roma, assim. Foi. Tem muito fila na local. pizzaria, assim, pra comer. O cara já bota o azeite e o ketchup, se quiser Eu acho que, servir. assim, com certeza a gastronomia da Itália faz muito Primeiro sucesso, ali. primeiro. Portugal vem em segundo. O melhor bolinho de bacalhau da vida tá lá. Eu sou apaixonado por bolinho de bacalhau. E tudo que você come em Portugal é muito gostoso. E o Vietnã, que o Roberto falou, o Vietnã é a comida mais saudável que a gente já comeu. Mas é muito diferente. Tem muito amendoim, tem muito legume. Mas assim, tem a picância na medida certa. Foi a comida mais diferente que a gente comeu e uma experiência incrível. Assim. E a pior? Cara, pior. Que tipo, não dava pra comida. comer nada, assim. Vocês Que ficavam não no dá. McDonald's. Pelo visto, Paris, né? Paris por causa da grana, Tô né? brincando. É muito ruim a comida de Paris. Horrorosa. Francesa, muito ruim. Cara, eu acho que assim, a gente teve... Não foi dificuldade, porque quando a gente vai pesquisar sobre a viagem, a gente também pesquisa sobre os costumes, comida e tal. Mas a Índia, a picância da Índia, Exagerado. ela dificulta, sabe? Assim, a gente comeu um pãozinho assim, tipo uma pizza branca que fosse aqui. Que eles chamam lá de naan, butter naan, né? Que tem de manteiga, de alho e tal. Cara, arde surrealmente, assim, sabe? Arde bizarro. muito. E aí você tem que tomar um iogurte junto. Pra então- dar pra uma quebrar, coisa que né? eu nunca entendo, são duas coisas, né? No caso da Índia, assim. Tudo eles colocam. A questão não é só a picância. Se fosse só a picância, você até resolvia de alguma forma. Tem muito... Mas é a as massala, né? especiarias ali, Que é tem muita o, coisa, né? Cara, o curry tem o deles. curry, Aham. tudo tem curry. Tudo E tem aí curry. eles fazem um molho chamado massala, que eles praticamente todos os pratos dele leva a bendita da Depois de massala. um tempo, por isso que algumas pessoas reclamam da Índia e tal, porque depois de um tempo você passa a ser aquele exalar. cheiro. Sério, você sua, assim, você sente sua o com cheiro cheiro da da- massala quando você tá suando, assim. Entendi. Eu não acho que foi ruim, não. Tailândia também foi um lugar que a gente comeu super bem, super bem. Mas assim, a Índia eu acho que foi o que a gente teve um pouquinho mais de dificuldade. Aham. Eu acho. E o outro ponto é, faz um negócio super picante e bota um copo de iogurte do lado. Não seria mais fácil diminuir a picância da comida e Fazia não colocar o iogurte? No meio do Assim, caminho ali, mas né? também não dá pra você... Quando E o você iogurte viaja é assim, ruim. E o lance do México? Vocês falaram de picância, o México tem também? Pô, tranquila. Eu achei Porque muito tem tranquilo. essa pegada, Tem, né? De falar tem. que o México é... Dizem, assim, a gente não precisou, mas eu aprendi a falar que se você quer pouco picante, você fala pouco picoso. Então eu sabia me virar. Boa. Mas a gente não precisou pedir. Não, e o ponto do México é que a picância tá muito nos temperos, nos molhos. Então, assim, se você não Tem colocar um tempero muito, que chama pico Aí de não- galo. muito molho, você não vai O sentir. pico de galo é sinistro. Se você pedir e vier pico de galo, se prepara que você vai E, chorar. cara, uma verdade, a comida do México que você come no Brasil, se você acha que aquilo é comida mexicana, Aquele esquece. Tex-Mex que você come não é Esquece. igual. É completamente diferente Cara, de tudo que você vai guacamole. comer. Eu no gosto de comida Eu mexicana. adoro. E agora, o que eu Não, faço? Você vai descobrir a mexicana de verdade, vai gostar ainda Você mais. não vai se decepcionar ainda. Quando você for pro México, você vai se decepcionar. Mas isso que é legal, né? De você passar essa experiência também, de você comparar as comidas locais mesmo com o que você experimenta no teu país, né? Maneiro. Então, assim, tô doida pra ir pra Austrália pra ver se o Outback é igual. É igual, né? Boa. Nem sei se tem. Não, né? metem muito pau o lance da comida japonesa, né? Que falam que não tem nada a ver. Eu imagino um japonês vindo aqui comer um negócio de cream cheese, Não, sei uma lá, vez eu vi cara. num canal, o cara levou, ele disse, cara, vocês botam queijo em tudo, o que que tá acontecendo? Tipo, é assim mesmo. Não, mas tudo tem queijo? Tudo tem queijo. Mas eu vou te dizer que eu acho que deve ser mais gostoso com queijo. Não, lógico, pô, lógico. com queijo Dá é mais aquele- Coisa gostoso. mais gostosa com queijo. Por isso que a Itália ficou em primeiro, É, né? eu acho. Tacando Mas, queijo. cara, a Itália e Portugal também, a gente foi Desculpa, a Argentina também, a Argentina se come muito bem também. A gente foi na lua de mel, a gente parou numa birosquinha assim, pediu um prato que vinha com vinho. Eu falei, vai ser mó, pelo valor, ia ser mó, muito, cara, deliciosa massa, assim, também se come muito bem Maneiro. na Argentina, cara. É, No Uruguai Argentina- também, a gente comeu muito As bem. carnes do O Uruguai ponto do Uruguai é são que demais. eles têm fazem uma campanha danada para diminuir o sal da comida, então fica tudo meio sem sal. Mas é bem bom, assim. O que é bom pra saúde, mas o sabor mas- não fica... Não, ainda mais você tá viajando ali, você não quer Eu não tô dieta, pensando na lá, minha eu não dieta, tô pensando. pô. Deveria, mas... É verdade. E vocês já foram em todos os continentes? Ou não? Não, ainda Ainda falta falta a a África e a Oceania. Antártida e a Oceania. E isso não é uma... Tipo, é. eu tenho que alcançar isso. Então, tem um ponto que eu quero muito ir para a África e a Amanda fica me regulando. Tá? Isso é por uma quê? verdade, eu estou aqui fazendo aqui esse relato. Jogou no ventilador aqui, galera. Nem vai me pressionar. Não, assim, nunca foi pra mim,
um lugar, não nenhum preconceito com a África, mas, por exemplo, os safaris. Mas a África do Sul lá, não é Então, maneiro? ela Tipo safaris. do tubarão. Eu acho que deve ser. Kilimanjaro lá. Eu vejo as fotos assim, de algumas pessoas e dá muita vontade de ir. Mas eu não sei, nunca foi uma prioridade, né? Mas a Disney também não era e eu me amarrei. Check, pô. Caraca, pô, viajou 30 e pouco, mano. Caraca. É que Ásia vocês já foram. A Disney também não era e eu me apaixonei. Entendi. Então pode ser que eu chegue lá e quebre a cara igual eu quebrei com a Disney, né? A gente tem um casal de amigos que foi agora também e eu vi as fotos assim do safari, você fica louco. É que eu tinha um conceito de que o safari era prejudicial também pros animais. Eu não gosto muito de lugares assim que exploram a vida animal, Entendi. sabe? Mas lá não, pelo que eu percebi. Tem uma pegada hoje em dia de conservação. De conservação, de tentar manter aquele ambiente. Aí talvez. Aí eu acho que agora sim, talvez faça Maneiro. mais sentido, né? E aonde falta mesmo? É Falta África? Oceania. Oceania. Falta Oceania, mas. E Antártida, e acaba. E aí, vai? Cara, a gente queria Quase foi. muito ir. A gente, quando tava em Ushuaia, Ushuaia Porque aí vai os voos de lá, né? Não, nem Tem voo, é navio, cruzeiro. cruzeiro. Tem cruzeiro em Ushuaia Aí eu falei pra assim, lá. vamos fazer esse cruzeiro? Vamos. Cara, quanto custa? $15 mil. Eu falei, não não vamos, vai. é mentira, caô. Não vamos Mas mesmo. tem uns lugares, por exemplo, tipo, igual Suíça, né? Você tem que ter muito dinheiro pra ir. Igual Londres também é muito caro. Mas a Suíça é absurda, então a Antártida também. Mas quem sabe a gente faz esse cruzeiro aqui. Pode chegar aí Cara, um momento. e você vê muito perto. Eu já vi algumas imagens assim, é bem legal. Mas deve ser louco, né? Imagina, você só vê... Um frio, tipo, só tudo... Só gelo. gelo o tempo loucura. todo. Eu tenho curiosidade. E um país, assim, que, tipo, eu tenho que... É um sonho Austrália. agora. Ah, é? Falei por mim. Austrália, eu sou fascinada, assim. Eu acho que é muito parecido com o Brasil. Então, Um país com dizem muitas que não é belezas muito parecido. naturais. Dizem que é o Brasil que deu certo, né? É o que as pessoas falam. mais seguro. Mas dizem que de animais, assim, tudo mais venenoso é de lá. Só- Tipo, a cobra mais venenosa de lá. A aranha não de lá. sabia, não. Não, é sério. Todos os animais. Tipo, a água-viva que mata. Nossa, mata o povo logo. desse tamanho Eu mata. mato, Tipo, eu não tudo... sabia. É sério, é bizarro. Que irado. É bizarro. Lembra aquele programa que a gente viu no Netflix, dos 70 animais mais fofos, uma coisa assim? Tipo, dos 70 do mundo, 50 eram da Austrália. Eu falei, exatamente. um monte de animal que eu nunca vi na minha Palhinha. vida. É bizarro, Ver é bizarro. Um canguru. Mas, assim, eu acho que é muito parecido com o Brasil em termos de clima e tal. Mas é uma beleza natural também exuberante. Você tem baleias, assim. Eu vi um vídeo esses dias, pô, da galera nadando na praia com aquela manta-raia gigantesca. Só que eram 40 manta-raias, Caralho. entendeu? Doideira, né? Eu acho Mas que é um pra ter lugar tubarão muito pra bacana cacete. pra explorar. Só que você Tem tem que, mó ter, vida. você tem que ter 60 dias, né? Porque só pra você ir pra Austrália leva 10. Então, É verdade, viajando, né? Porque é do outro lado do mundo. Tem até falando no tubarão, tem outro vídeo, outra história Pô, muito tem um boa. medo de tubarão, tá? Tem Uma vez eu fiz um passeio que era tipo aquele lixo, aquele, porra, tem no shopping, tá ligado? E aí, tipo, eu nadava ali na piscina com ele, só que, tipo, eu demorei muito pra entrar na piscina. Eu já E as- tava meio... Só Ele que já tava tava no com final, fome, né? Ele não, já tava não, com tava na fome. final do passeio. Então as pessoas começaram a sair, só que, pô, eu tava concentrado naquilo, quando você tá com medo, né? E aí as pessoas saindo e eu sozinho ali, comecei a ficar, tipo, tinham 2 só. E o tubarão começou a nadar pro meu lado. Ele tava com Eu fome, já comecei demorou, a gritar. porra. Só que quando eu fui ver, o passeio inteiro tava fora. E aí todo mundo você rindo de dentro. sair. Eu falei, Gente. puta que vergonha. E tipo, eu virei chacota do passeio, juro. Por que será? Não, pô, mó medo, cara. Mas Tá eu maluco. anotou aí pra gente não ir com ele, né? De novo. Não, mó pavor, sério. Tem 2 casos de tubarão muito maneiros também, assim. Em Noronha, voltando ao assunto de Noronha, cara, Noronha você não precisa pagar pra fazer passeio, tá? Então, assim, você tá andando na praia, nadando lá tranquilamente, no rasinho, assim, água na altura da cintura, tem um monte de tubarão perto de você. Que isso, cara. Só que é tubarão baby, assim, não é? Baby, é não, tipo uns 2 metros daqui até a só, mesa, 2 2 metros. assim, tranquilo. Mas é muito tubarão, assim, porque é o berçário berçário mesmo, deles, né? eles estão ali, a Mas eles não alimentação. atacam, cara. Isso é A bom, dieta cara. deles ali é tranquila. Então, assim, se você não cutuca eles não cutucam você. Você não faz parte da alimentação do tubarão. Aham. Né? Ele não precisa comer você. Então, a gente estava nadando, né, fazendo snorkel, tranquilamente assim, na Praia do Porto. Bonitão, tinha tartaruga, vários Boa peixes. dica, quem for pra Noronha é fácil snorkel na Praia do Porto. Aí, cara, assim, vem o tubarão passando na minha frente, assim. Quando eu olho pro lado, Eu já tava lá na a Amanda areia. tava tipo Jesus. Ela saiu correndo por cima da água e foi embora. Tomei um susto. O Já guia tava na até areia, falou, e eu que morra. falou. O guia até falou, maluco, ele falou, eu cara, olha eu só, vou estaria levar junto. vocês. Só que quando você vê,
tipo assim, dá um medinho. Porque você vê filme e tal. Ah, lógico, dá é tudo de filme, tá ligado? Mas eu que morra, né? Ela foi embora e me Não, deixou mas lá é na lógico, água. nessa hora é cada um por si, meu querido. Ele viu a mesma coisa que eu. É se lógico, vira aí, cara. Mas eu fiquei atrás dele e tava assim, foi super tranquilo esse dia, porque eu tava vendo ele tava me vendo. Não, e ele eu fui não chega seguindo perto ele mesmo, e não. tal, pra Os filmar. casos, se vocês virem que tubarão comeu alguém... Cara, não Não. sei Recife, né? Recife pra É, praia, a aquilo lá praia é ali bizarro. é sinistro. Mas assim, lá Depende é alguém da que... espécie, né, também. Lá normalmente é porque a pessoa cutucou, sabe? Entendi. A pessoa pega cabo de GoPro e vai cutucar o bicho. Aí é então, não tem jeito. E tem um outro agora nessa viagem da Colômbia, né? A gente estava em San Andrés, numa praia linda, chama El Aquário. Cara, a praia é o aquário porque de fato É um parece aquário natural assim. mesmo. É maravilhoso, vários peixes e tal. E aí tinha dentro do mar, né, dentro da água, tinha uma estrutura, tipo um banquinho assim, que foi colocado lá de pedras, sem querer. Tinham vários peixes embaixo do banquinho. Então, e era fundo ali. Então eu ia lá nadando, mergulhava, botava a cara no banquinho para ficar vendo os peixes, para filmar os peixes com a GoPro e tal. Aí eu tenho vários vídeos eu fazendo isso. Aí teve uma hora, eu tinha passado um peixe do meu lado, muito grande assim, maior peixãozão. Aí a Amanda falou assim, pô, entrou um peixão grandão ali no aquário. Aí eu falei, opa, vou lá filmar. Aí deve ser o que passou do meu lado aqui. Aí eu fui lá tranquilamente nadando, aí mergulhei, apoiei a mão nessa banqueta e puxei a cabeça para baixo. Quando eu puxo a cabeça para baixo, irmão, sai um tubarão. Cara, enorme. Não, e você já viu que é sempre correndo. ela falando, tá ligado? Ela vai lá, vai lá. Não, eu não Vai. falei pra ele filmar dessa vez. Vai, Você viu que entrou um peixe lá? Eu falei, não, vou lá ver. Cara, quando eu Não, boto a nisso cabeça... que ele foi, que eu vi o tubarão saindo, eu já vazei De novo, também. tava pra- na areia de novo. Eu falei, Areia. morra novamente. Cara, eu gargalhava. Porque eu vi o rabo do Caraca. tubarão assim entrando, eu falei, gente, calma aí, cara, o que tá acontecendo? Só que Tá nessa maluco. hora eu tomei um susto, né? Teria muito O de medo. Noronha... Não, imagina, A bater de filmagem cara. eu tenho o Roberto Exato, tremendo o de Noronha eu assim. tava olhando ele. Nesse eu não Não, sabia mas o que esse eu era ia muito encontrar. maior. Era muito... Aí eu tinha um carinha assim que tirava foto lá na praia, eu falei assim, mas é tranquilo. Ele falou, ele tá aí todo dia. Botou até um apelido no tubarão assim, sabe, fêmea, falando. mas Ah, tipo, cara, sei lá, que Julinha bizarro. tá aí sempre. Mas quando eu olhei ele saindo, Pô, eu tá falei, maluco. Eu eita! estaria na areia também, Brother, com certeza. Esse era bem grande. Tenho muito medo, cara. Pô, Esse tá era maluco. bem grande. E outra parada que eu tenho curiosidade, países árabes, assim, vocês já foram em A algum? gente foi em Dubai, né? Olha o gancho do Stopover aí, vai. Agora eu não quero mais falar de Stopover. Ficou Gente, puto. quem quiser saber de Stopover, manda um DM pro Roberto. O Dubai, cara, a gente ficou 3 dias, né, em Dubai. E foi muito incrível. E aí, claro, né, assim, preocupação diferentão, né? por exemplo, Dubai você não tem bebida alcoólica. Uhum. Na Índia também é muito difícil, mas em Dubai é muito restrito. E quando você acha em restaurante internacional, e é muito caro, muito caro. Hotéis internacionais, né? E hotéis, né? Cara, eu vejo, eu tenho uma amiga nas redes sociais que ela vive lá. E aí eu vejo, tipo, ela tem uma vida normal. assim. Não tem de, que andar com faz aquela- academia e vai com a barriga de fora malhando. E eu falo, cara, mas peraí, eu vejo no filme que tem que... Não, Dubai, assim, é muito... Eles têm muito respeito e aceitam legal, assim, os turistas. Por exemplo, na praia tem uma parte para turistas e uma parte para moradores, para residentes. Então, assim, você vê que são uma parte onde fica a galera de biquíni e uma galera que é Que vai à praia de burca lá, e a com a galera que roupa vai à praia de deles lá. burca. Entendi. A gente viu muito, assim, homens e mulheres, as mulheres de burca, os homens com aquela vestimenta característica, mas a gente não sentiu nenhum olhar, assim, mais estranho. Parece que já estão acostumados com o turismo. Nas né? áreas turísticas tem placas orientando o seu comportamento Isso, também. se Por favor, ele fala, se você é turista, né, respeite os respeite os costumes locais. costumes, então Entendi. não fique se agarrando na rua. Por exemplo, você não pode andar de mão dada, você não pode dar beijo na rua. Entendi. Então é importante também você pesquisar, né? Porque tem lugar que isso pode até dar cadeia, né? Você pode ir prende, né? preso. Exato. Não, e é interessante isso, porque a gente vê muito filme, muita coisa e acha que é de um jeito e às super vezes não é legal. nada disso. Por exemplo, Mas na é. Índia você tem que ter... A mulher não pode mostrar o ombro, né? E nem os joelhos. Mas a barriga pode, tranquilo. Então, doideira, né? E aí, assim, na Índia, cara, foi o lugar que aí sim eu senti uns olhares, assim. Porque pra Mas mulher você- na Índia... Você tinha.
Você mostrava. Não mostrava. Eu pesquisei, eu fui com as roupas, né, apropriadas pra não chamar atenção, pra não desrespeitar nenhum costume. Só que assim, eles sentem que você é gringo, é turista, e eles te olham bizarramente. Na Índia, eles pedem pra tirar foto com você como se você fosse artista, entendeu? Te dá o filho. Segura meu filho pra tirar foto. Famoso, vai pra Índia. A gente tirou foto com várias pessoas. Deve ter foto aí. As pessoas param do nosso lado e pedem pra tirar foto. Caraca, assim, você tá vendo uma família vindo com uma criança e ela joga a criança no seu colo e pede pra tirar uma foto. Assim, tirar uma foto, eu, Amanda e o filho dos outros. Assim, nesse tempo do macaco mesmo, teve um cara que falou assim pro Roberto, tira uma foto minha com ela, comigo, entendeu? Tirei, tá bom. E aí depois se descobriu que eles botam nas redes sociais como se fosse a namorada ocidental deles, entendeu? Caraca, malandro. Mostra pros amigos, já tô pegando. Malandro. Mas lá realmente, assim, eles olham o turista, eles ficam fascinados, sabe? Parece que você é um maneiro. deus mesmo. Diferente também, não? Você pensa um país com 1,5 bilhão de pessoas, praticamente. Todo mundo usando a mesma muito roupa. parecido. Aí você chega lá, assim, em todos os lugares que a gente chegou na Índia, em todos, 100% dos lugares, cara, a gente tirou foto com alguém. A gente foi em 4 cidades, nas 4 cidades a gente tirou foto com alguém. É importante você isso é interessante, né? É importante você saber o que é isso, porque assim, tem muita gente que vai e se irrita. Então a gente também já foi com o psicológico preparado pra isso, porque toda hora você tá andando, aí você se sente como é que a celebridade se sente. Já tô me preparando pra fama, daqui a pouco eu vou estar assim na rua. Assim, cara, eu acho que tem uma particularidade da Índia, assim, porque eu pergunto, sei lá, 10 pessoas que foram, ela não agrada todo mundo. Não é. Tipo, o isso aí, né? É exatamente isso, não tem ninguém que fala, mais ou menos, mas ela é bonita. Você nunca fica indiferente. Mas assim, quando o cara gosta, ele fala, não, é um ambiente, é espiritual, é não sei o quê. Transformador, eu voltei de lá outra pessoa. E aí horrível. Nossa, tinha um corpo lá boiando, tinha não sei o quê. É tipo, quando odeia muito, cara. É bizarro isso, gente, né? assim, eu vou te falar que eu tive essa sensação também na Índia mesmo. Eu tenho um lugar que eu amei, que foi Jaisalmer, que a gente fez até um passeio de dormir no deserto, também foi um dos passeios mais incríveis que a gente já fez. A gente dormiu no meio do deserto mesmo, assim, com uma cama normal, sem luz, sem nada, só estrela. Foi incrível. E Nova Delhi, cara, é caótico, é sujo, é muito louco, assim, muita mistura de conceito. Então, você chegar com um olhar ali, se você não for desprendido, né, de algumas coisas, você fica chocado. Então, se você falar pra mim, você quer voltar na Índia? Quero. Você quer voltar em Nova Delhi? Não. Pra mim, a primeira experiência, ok. Já fui, já vi, já gostei, mas eu não voltaria. Agora, se você falar, você voltaria pra Índia pra ir em Jaisalmer? Com certeza. Irado. Todas as vezes. Agra também. Agra só tem o Taj Mahal. Basicamente é isso. Só tem o Taj Mahal. Mas se voltaria, sim, porque o Taj Mahal é inacreditável. É inacreditável. Não tem... Cara, você olhar aquela estrutura toda de mármore que vai mudando de cor conforme o tempo do dia, a hora do dia, você fica inacreditável. Então você fica assim, pô, como é que eu tô nesse lugar aqui, né? Que é um pouco do espiritual e tal. Então a Índia, ela depende também um pouco de onde você conheceu, sabe? Tem uma parte perto do Nepal também que a gente não foi que dizem que é incrível. Tem neve na Índia, né? Então, eu sou doido pra conhecer a parte ali do... que dá pra ver as montanhas e tal, tipo, eu me amarro nessas paradas, assim. Essa galera que vai pra Varanasi, Rishikesh, onde estão os templos e tal, aí é outra experiência. Que voltam com esses de, caramba, foi uma parada surreal que mudou minha vida, minha forma de ver o mundo. Eu acho que te transforma, assim, a Índia te transforma, assim, porque é como eu tô te falando, você chega com um conceito na cabeça, né? Um preconceito na cabeça de como devem ser as coisas. E lá não. E isso eu acho que você leva pra vida, sabe? De como você tem um olhar mais... Não, esse é o conceito deles, é o costume deles, é a vida deles. Assim como quando eles chegam aqui, eles também devem ter a mesma sensação. Como é que eles andam na rua dessa forma? Né? E comem assim? Como eles lidam com as dificuldades, com a morte, feliz, principalmente. Né? Eles aceitam tudo que está para acontecer e que acontece na vida deles, sabe? E eles aceitam, por exemplo, a Índia foi por muitos anos colônia da Inglaterra. E um dos guias que a gente pegou, ele era professor de inglês. E aí a gente achava assim que eles iam ter uma raivinha da Inglaterra. E eles são super assim, pô, que bom, a Inglaterra é maravilhosa, não sei o que, sabe? Não tem aquela competição, aquele enraizado. Então, eu acho que a gente te transforma assim. Maneiro. De alguma forma você sai transformado mesmo de lá. Maneiro, muito legal. E voltando ao assunto do lugar que você queria conhecer, você falou da Austrália e você...
Não, acho que hoje, para mim, também é a Austrália. Assim, o país que eu queria conhecer hoje também é a Austrália. Acho que eu não tenho nada de... Viu? Que Então eu o próximo busco. vai ser Austrália, vai ser Exatamente. África. Eu não sei o que vocês estão conversando sobre o próximo, por que tá pô. falando de África? Não, porque o próximo que eu queria conhecer, a gente já vai conhecer esse ano, que é Cuba. Então, Ah, que maneiro, que maneiro. Se Deus quiser, Não, né? um amigo meu foi recente, cara. Tipo, umas praias bizarras, assim, uns lugares paradisíacos. Cara, maneiro, né? Cuba deve ser... Todo mundo maneiro. cara, lá diz que eu sou dançarino de salsa, né, cara? Então, Ih, assim, caraca, chegar agora- lá, arriscar o salão na salsa, meu. Já era. Cacetada, mano. Vai ser E, demais. ó, a gente falou de comida e agora bebida. Qual é a bebida, assim, do mundo? A melhor? Ai, a melhor Cara, bebida. pra mim é cerveja, né, cara? Eu bebo cerveja. Se eu bebo qualquer Então, outra tipo, coisa... num país assim que você tem que falou, ir cara, Alemanha. aqui é diferenciado. Cara, não sei, assim, porque eu procuro as cervejas locais sempre. Eu Aham. acho que em Londres, por ser mais enraizado esse A negócio de Espanha também beber você bebeu cerveja, foi bom, assim, na nossa segunda vez, que a primeira a gente não teve tempo. Na Espanha eu bebi muito, na Itália eu bebi muito. Na Itália, eu bebi Na muito Itália vinho. eu bebi na Itália, muita nossa cerveja. Senhora. Vamos pra Itália beber vinho, eu bebi muita cerveja. É que a gente fez a rota, né? Como é que fala? Não é Toscana. A Toscana. Então, assim, a região do vinho, né? Então, cada lugar que você para o vinho da casa é maravilhoso, sabe? Então, todo mundo Maneiro. tem na casa, assim, uma parreirinha, sabe? É muito irado. incrível isso. E a gente bebeu bastante lá também. Tu Portugal é mais também. do, Eu sou do vinho. dos drinks ali e tal, Vinho, já eu vi. sou do vinho destilado. Eu sempre que vejo assim, você tá nos drinks. Uma curiosidade muito bacana, assim, a gente fez essa viagem para a Itália, a gente foi para Toscana, um lugar super romântico, assim, recomendo muito você ir para Toscana e principalmente ir de carro, você alugar um carro e rodar a Toscana toda de carro, porque tem cada lugarzinho que você se perde, que é, assim, indescritível, sabe? Fora do roteiro que é indescritível. E a gente foi em várias vinícolas, né? Então, assim, vinícolas centenárias, lugares onde são criados vinhos premiados e tal. E 2 anos depois, a gente foi para Bento Gonçalves aqui no Brasil. E Essa é tinha verdade. um Nossa, certo quebra de preconceito paradigma total. com a produção brasileira. Porque Aham. a gente vai no mercado aqui na região sudeste, no Rio de Janeiro, a gente não vê vinho brasileiro de qualidade. A gente acaba achando os vinhos Na verdade, doces. a gente descobriu isso lá, né? Porque eu tenho uma amiga que ela todo ano ia. A gente falava assim, pô, mas é tão legal assim mesmo, né? Bento Gonçalves. Ela é muito legal, gente. Vocês têm que ir. A gente foi com ela. E aí ela apresentou as vinícolas pra gente. E a gente descobriu lá que por questões de imposto e tal, né? Do nosso país, os melhores vinhos acabam não chegando aqui. Nos mercados. Eles têm o vinho de cachaça entrada. também, né? As Exato. cachaças premiums, assim, vão todas embora. pra fora. É. Então, assim, a gente descobriu que até dava pra comprar online, já é um avanço, né? Mas no mercado você não vai achar. Então, por exemplo, o miolo. Se você falar vinho miolo, se for no mercado, vai ser o vinho de entrada deles. Não é o melhor vinho Vai que ser um eles vinho têm. de R$7. Porque pra trazer pro Rio ia ser muito mais caro o vinho. Entendi. E tal, não ia ter mercado. Então, quando a gente foi, a gente surpreendeu muito com a qualidade dos vinhos. E recentemente eu fui impactado por um meme até daquele que faz assim sobre o Brasil. E aí era uma comparação, tipo, deserto do Saara, aí no Brasil, Lençóis Maranhenses. Aí não sei, aí tipo, total. ilhas não sei o O que Brasil tem de e Fernando tudo, de cara. Noronha. Ele. O Brasil tem de tudo. Só Não, que o assim, Brasil é muito rico. tudo O muito Brasil é bizarro. muito E aí o da vinícola era isso, é vinícolas na Europa e Vinícolas no Brasil, exato. Só Cara, que você tem praia, porque a gente sempre fala de Brasil, pensa de praia, mas você tem praia, você tem montanha, você tem safari se bobear, né? Então, assim... Tem safari, no Pantanal tem safari. Tem safari no exato. Pantanal, a gente também quer, é um lugar que a gente quer muito conhecer. O Brasil é muito rico, assim, é muito rico. Eu acho que o Brasil precisa ser um pouco mais acessível, né? Também mais divulgado, sabe? Tem muito lugar muito... Pô, Bonito, por exemplo, é um lugar bem conhecido, né? Bem Mas bonito. é bem bonito. Caraca, e é péssimo. incrível, só que a gente descobriu um lugar do lado de Bonito que é Nobres. Que eles falam que não é bonito, é lindo. O slogan da cidade não é bonito, é lindo. Pra concorrer com bonito. Cara, que é um lugar muito pouco explorado e tem zero infraestrutura pro turismo. A gente foi lá, a gente passou lá, não lembro quantos dias, mas assim, é tão bonito quanto, muito mais barato que bonito e pouca gente conhece. Então, assim, eu acho que tem muito lugar no Brasil bacana que a gente ainda tem que explorar, sabe? concordo. Explorar bem. Tem os lugares que já estão, né? Saturados. Saturados. E é sempre assim, todo ano parece uma praia nova, assim, tipo, e a galera... É o point da point, vez, né? exato. Mas eu acho que, de fato, o que falta no Brasil é isso. A a divulgação divulgação de correta, alguns lugares e tal. Cara, eu sou do Espírito Santo, assim,
E o Espírito Santo tem vários lugares maneiros. Cara, cachoeiras assim. incríveis. Exato, cachoeiras. Praias. Tem muito cachoeira e pedra, né? Mas assim, não, mas sério, tipo, Pedra Azul, assim, tem uns lugares tão maneiros. Maravilhoso na Pedra Azul também. É mesmo? Qual que é esse? Caraca. Você voltou em cima do reboque, não lembra? É o carro do defeito. Aí voltou no reboque. Não, então, e assim, não é um estado divulgado, não sabe? É mesmo. Não fala sobre turismo. Quando você pensa em turismo, você não pensa, vou pro Espírito Santo passar férias. E deve ter muito lugar legal, né? Exatamente. Mas maneiro, adorei. E olha, eu adorei nosso papo. Eu também. Falamos do mundo, falamos de países, de comida, de bebida, de tudo. Eu queria que vocês, assim, falassem um pouquinho, algumas dicas que vocês queiram passar gerais, assim, do que um viajante precisa levar sempre. E, assim, não só de itens, mas, assim, coragem, vontade, o planejamento, dinheiro, porque tem que ter dinheiro também, né? Eu queria que desse essa última dica aí pra gente terminar. E agradecer muito, gente. Muito obrigado. Assim, amei escutar essas histórias. Amei que você ali tá sempre no ombrinho. Vai, pula. Não, vai dar merda, vai dar merda. Compra. Olha ali, aquela loja, entra. Eu acho que, assim, item, pra mim, fundamental é um celular, né, pra você tirar foto, porque é fundamental você registrar aquele momento. É uma conquista. Eu acho que viagem tem que ser prazeroso, tem que ser legal, e é muito bacana você registrar isso pra você, né? Se você não tiver rede social e tal, mas é bacana você registrar. Então, o item pra mim fundamental é o celular, porque ele vai te ajudar a pesquisar, a baixar mapas offline. Isso é uma super dica também. Quando você for viajar, gente, baixe o seu mapa offline no celular, porque se você ficar sem rede, sem internet, tem muitos lugares que não tem acesso e você vai ficar perdido. Então, ali você tem sempre o caminho do hotel que vai te levar para um lugar legal. Então, o celular para mim é um item fundamental. E de psicológico, por assim dizer, eu acho que é você ir muito aberto a novas experiências, você sair do roteiro. Então, maneiro. Por mais que você monte o roteiro, você deixar um espacinho assim, tá, mas alguém falou de um lugar aqui, uma cachoeira do México, aconteceu muito isso. A gente tava numa cachoeira que a gente botou no roteiro e o guia falou assim, se você andar mais 2 km, você vai chegar num lugar muito legal e pouco conhecido. A gente, vamos lá. Então, foi muito legal. Então, acho que abrir esse espaço no roteiro e, cara, aproveitar, assim, sem preconceito mesmo, sabe? Deixar fluir, conhecer a comida local, olhar as pessoas e ver por que elas se vestem daquela forma, o que elas comem, sem julgamentos, respeitar também a cultura local. Acho que é isso. Legal. Carregador portátil. Também bateria vai acabar. Vai acabar. Não, é o Largados e Pelados. Você só pode levar um item. Ela leva o celular e você... Porque só o carregador casal, não vai adiantar, né? É o casal, tá feito. Só o carregador a bateria vai acabar. E, cara, o principal, assim, que pra mim é o principal que eu sempre falo com a Amanda, assim, antes de cada viagem, e a gente fala muito isso na nossa vida, mas principalmente antes de cada viagem, é estar aberto aos problemas. Porque vai dar merda. Eu sou neurótica, assim, eu fico entendeu? com medo de Se a gente tem uma certeza na viagem que alguma merda vai dar, em algum momento. A gente vai se perder em algum lugar, vamos perder um transporte, sei lá, alguma coisa vai acontecer, vamos quebrar um dedo. Vai dar merda em algum momento. Então, não adianta você se desesperar, você ficar nervoso, ficar brigando, você perder tempo brigando porque alguma coisa saiu fora do caminho. Porque alguém te enrolou. Bem isso aí, eu era mais estressada. Então, assim, você precisa fazer esse exercício com você mesmo, principalmente se estiver viajando com mais alguém, para aceitar os problemas que podem acontecer. Então, só um ponto pegando um gancho aí, cara. Seguro viagem é fundamental, né? Porque nessa viagem, por exemplo, ele pôde ficar sem ter que fazer uma cirurgia, mas, né, se acontecesse um problema que era, se ele quebrasse o dedo sem poder se mexer, ia ter que operar. Então, seguro viagem é fundamental para qualquer lugar que você for, gente. Não tem jeito. Então, assim, a gente poderia ficar aqui mais uns 3 dias falando de viagem. Vai ter a parte 2, com certeza. Gente, eu adorei também. E agora, por favor, divulguem-se. Gente, a gente queria convidar vocês para conhecer o nosso Instagram. Por aqui, para essa câmera. Aquela ali. Para conhecer o nosso Instagram, @Live2Trip. O nosso canal do YouTube também, @Live2Trip. E o nosso blog, www.live2trip.com.br, e também conferir o nosso canal agora. Estamos na TV, isso não é mentira, canal Travel Box Brasil, disponível em todas as operadoras de televisão. Só não sei os números, na Oi TV 149, na NET é 557, se eu não me engano. Vai deixar aqui na descrição. Eu deixo na descrição, exatamente. Então, assim, toda sexta-feira, às 8 horas da noite, tem um episódio inédito.
Sexta-feira à noite, porque eu não tô aqui para disputar horário com o Globo Rural, entendeu? O negócio é prévia de Jornal Nacional, Horário porque nobre, eu não tô pra bagunça, não. Tem várias reprises durante a semana, tem reprise no sábado de manhã e de tarde, tem reprise na quarta-feira de tarde, tem reprise na quarta-feira, 8h30 da noite. Eu tô falando do meu canal, gente. Tô na televisão e siga a gente. E aí, se vocês quiserem também dicas de roteiros, a gente tem tudo lá no nosso site bem detalhadinho. A gente também faz roteiros personalizados para ajudar você. E é isso. E obrigada a oportunidade da gente estar aqui. O jingle? Se a gente foi... Você também pode ir. Ah, garoto! Aí, adorei, galera. É isso. Muito obrigado para quem ficou até o final. Muito obrigado por acompanhar nosso canal. Todas essas informações, tudo isso, todo o nosso bate-papo vai estar aqui na descrição. E valeu, até a próxima. Valeu, galera. Fala, galera. Para você que gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e dá aquela moral. Valeu!